Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia do iFood Dev Week. Meu nome é Camila Cavalcanti e hoje acredito que é o dia mais esperado por todos, né? Que é onde nós vamos construir a nossa aplicação com Java e o framework Spring Boot. Tá? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? A partir da abstração realizada na aula anterior, né, iremos modelar e desenvolver o API REST utilizando a linguagem de programação Java juntamente com o framework Spring Boot. Para isso, entenderemos o estilo arquitetural REST e a estrutura de projetos utilizando o Spring. Qual vai ser o percurso? Primeiro, vamos entender aqui um pouquinho, como é e o que é uma API REST. Vamos ver também, eu vou dar alguns exemplos de banco de dados relacional. Vamos conhecer um pouco da arquitetura da aplicação que nós vamos desenvolver, como é que vai estar ali organizados os pacotes, as pastas, e a responsabilidade de cada uma classe e componente, enfim. Vamos conhecer, o site do Spring Initializer e também vou deixar aqui o para saber mais, Caso você possa se aprofundar um pouco mais, também vou deixar alguns links e um material de apoio, ok? Para a referência de vocês. Então vamos lá, vamos ver aqui o que é um REST API, Uma API, eu já falei para vocês, acredito que no primeiro dia, eu acho, que a API, pessoal, ela aqui vai fazer parte do nosso back-end, Então vamos ter a nossa API, que a nossa API ela vai ter a responsabilidade de administrar e receber as requisições, que a parte do front-end ele vai fazer, Então, nós demos aqui o exemplo do nosso aplicativo do iFood. Mais uma vez, eu estou sem meu celular aqui, mas é do nosso aplicativo do iFood. Então, quando fazemos requisições, por exemplo, cadastrar um novo cliente, quando nós queremos ver a sacola, quando nós queremos até visitar o nosso perfil, dar ali uma olhada no nosso cadastro, quando nós queremos excluir itens da sacola, mudar a forma de pagamento, mudar o nosso endereço, enfim, quando nós queremos fazer alterações ali no nosso sistema, nós fazemos isso através de um front-end, Então, aqui o front-end, que é o nosso aplicativo, então nós escrevemos ali e fazemos essas requisições, E essas requisições, ela vai bater na nossa API, tá? E ela vai bater na nossa API e vão haver 4 métodos principais, tá? Existem mais métodos HTTP, mas temos os 4 métodos principais, que é o GET, o POST, o PUT e o DELETE, tá? Então, ó, quando o meu front-end, quando o meu cliente vai fazer uma requisição para a nossa API, solicitar algo, se ele quiser algo de informação, por exemplo, eu quero ver o meu perfil, Eu quero entrar ali, quero dar uma olhadinha no meu cadastro. Então, o que é que vai fazer? O nosso front-end vai fazer uma requisição do tipo GET para a nossa API, e a API, quando receber essa requisição GET, ela vai processar ali essa informação, e vai mandar ali para o servidor, então para o banco de dados, Então, por exemplo, o seu cadastro, o nosso cadastro, vai estar salvo em um banco de dados lá do iFood, Então, vamos supor que a gente quer ver o nosso cadastro. Então, no nosso front-end, na nossa telinha, nós vamos clicar para ver cadastro completo. Aí a gente vai enviar uma requisição do tipo GET para a nossa API, aí a API vai lá no banco de dados e vai dizer assim, ó, recupera aqui e me manda as informações do perfil, de Camila. Então, aí o servidor, no caso aqui com o banco de dados, vai voltar, tá, com essa resposta, com ali os dados do meu cadastro, e a API vai mandar de volta para o front-end. E o front-end vai fazer o quê? Os desenvolvedores front-end vai pegar as informações, tipo meu nome, meu endereço, minha foto, minha documentação e tal. E daquela resposta, o meu front-end vai ver quais são as informações legais para poder mostrar na tela, tá? Por exemplo, o meu documento, não é legal, tá mostrando o meu documento, vamos supor assim, numa primeira tela. Então, mesmo que quando eu solicitar lá para o servidor as minhas informações, o front-end vai tratar esses dados, sabe? Para poder mostrar ali na resposta da requisição. E essa comunicação do front-end, com o servidor ali, com a API no meio, essa troca de informações, ela, nesse caso aqui, vai ser feita através de um arquivo chamado JSON. Tá? A gente vai aprender a escrever JSON um pouquinho aí, na próxima aula não, no dia 4, no último dia, a gente vai aprender, quando nós vamos fazer os testes, nós vamos aprender a escrever com JSON. Muito simples mesmo.
Até porque, pessoal, o front-end, geralmente, ele vai ser escrito em JavaScript, né, em TypeScript, lá nos frameworks Angular, ou Vue, ou então na lib, por exemplo, React, e ali tudo está trabalhando com JavaScript. E a nossa API, como vocês estão vendo aqui, ela está sendo escrita como em Java. Então, como é que o front-end vai mandar uma informação para o back-end, se o front-end está em JavaScript e o back-end está em Java, né? Então, como é que eles vão se comunicar se as linguagens são diferentes? Então, por isso e por outros motivos, né? Tem aí esse arquivo que ele faz essa troca de informações, que é o JSON, tá? Tanto também, ó, aqui tá com Java, mas poderia ser em Python, poderia ser em C Sharp, poderia ser várias outras linguagens, tá? Na construção desse API. E também no front-end. Front-end também poderia ter sido feito com PHP, enfim, até com Python também. Mas, para ficar fixado, né, essa troca de informação entre o front-end e o back-end, a comunicação, né, o tráfego desses dados aí é feito através de um arquivo JSON, independente da linguagem de programação em que o front-end ele foi escrito ou que o back-end, né, a API, ela foi escrita, tá bom? Mas beleza, então, quando eu estou no front e quero fazer uma inserção de dados, por exemplo, eu quero criar uma sacola, né? Então, eu quero ali criar uma sacola. Então, quando eu quero criar uma sacola, eu não estou pedindo ao servidor informações. Eu estou dando informações para o servidor persistir. Para a nossa API pegar as informações da minha sacola, que no caso aqui seria incluir os itens na sacola. Então, como é que eu digo isso? Como é que eu pego esse front-end e digo para a nossa API que eu quero que ele persista os dados, né? Que ele crie uma nova sacola? Eu vou ter que passar essa requisição com o verbo HTTP post, né? Outro exemplo também. Eu quero fazer uma alteração no meu cadastro. Lá tá, o meu cadastro está salvo, mas eu vi que eu coloquei o meu nome errado. Tá? Vi que eu coloquei meu nome lá, sei lá, faltando uma letra. Então, para eu poder fazer a alteração, tá, dessa parte do meu cadastro, eu posso utilizar dois métodos HTTP, ou PUT ou PET. Inclusive, na nossa API, nós vamos utilizar o PET. Tem uma diferenciazinha sutil entre o PUT e o PET, mas aqui a gente vai utilizar o PET, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes, não. Mas beleza. Aqui pro final, né, vamos supor que a gente tá querendo deletar o nosso cadastro. Eu, enfim, me aborreci e não quero mais ter o meu cadastro no iFood por algum motivo. Então, como é que o front-end ele vai me fazer ali a requisição para que exclua, né, esse cadastro? Eu tenho que mandar essa mensagem com o método delete. Tá? Então, e tem outros métodos HTTP, tá, pessoal? Então, aqui eu só tô querendo que você entenda isso, que a nossa API, tá, ela vai servir como um intermediário entre o client, né, que é o front-end, que é isso o que a gente vê na nossa tela, com as funcionalidades que a gente quer fazer. Então, quando a gente quer recuperar dados que está lá salvo no banco de dados, por exemplo, a gente utiliza o get. Quando nós queremos inserir alguma informação no nosso banco de dados, nós utilizamos o método post. Quando nós queremos fazer alteração, tá, em alguma informação que já está persistida no banco de dados, nós podemos utilizar os métodos ou put ou patch. Quando nós queremos deletar alguma informação que está lá no banco de dados, eu mando, né, essa requisição com o método HTTP delete, tá? Mas não se preocupa que isso aqui é muito importante que você entenda, porque no dia 4, eu acho, quando a gente estiver fazendo os testes da nossa requisição, vocês vão ver como que isso tudo aqui, ele fica fácil de entender, tá? Lá quando a gente for para a prática. Beleza, pessoal, mas assim, eu não poderia continuar aqui sem falar um pouquinho sobre o banco de dados relacional, tá bom? Então, eu deixei aqui essa imagem ilustrativa, então peço para que vocês deem aí uma lidinha. Não vou ler aqui com vocês, tá? Só para não perder muito tempo, mas sobre banco de dados relacional, tá? Nós, aqui na nossa API, nós vamos precisar de um banco de dados para poder fazer para criar, né, a nossa sacola, para poder recuperar e ver, né, o conteúdo que tem dentro da nossa sacola, para poder também fechar a nossa sacola, né? Porque vamos ter a sacola, vamos ficar inserindo ali dados dentro da sacola, itens dentro da sacola, e depois vamos ter que fechar essa sacola, né? E cada sacola, que é cada carrinho de compras, né, vai ser de um determinado cliente, né? Então, por exemplo, se um determinado dia eu quiser ver todos os pedidos, né, todas as sacolas que eu criei no meu app do iFood, né? Então, eu tenho que ter esses dados salvos em algum lugar. E esse dado ele vai estar salvo no banco de dados.
ok? Por exemplo, quando você vai estar olhando ali, né, os restaurantes, enfim, no iFood tem, sei lá quantos, acho que centenas de restaurantes, né? Centenas até de milhares de restaurantes. Então, onde é que está salva essas informações desses restaurantes? Né? Então, você pode ver o cardápio do restaurante, você pode ver informações do endereço do restaurante, pode ver também as estrelinhas, como é o nome, as avaliações, né, que os clientes fazem do restaurante. Então, onde é que essas informações elas ficam salvas? Em um banco de dados, tá? Que pode ser relacional ou então não relacional, tá? Aqui a gente vai trabalhar com um banco de dados relacional e, como eu falei para vocês, vai ser um banco de dados em memória. Tá bom? É um banco de dados volátil, então quando nós derrubamos a nossa aplicação e subimos, né, vamos ver isso aqui na prática, o banco de dados ele se apaga, tá? Ele apaga e volta novamente de acordo com o que a gente deixar já pré-definido, tá bom? Então eu vou deixar algumas informações já persistidas no banco de dados, tá? Algumas informações fakes, só para teste mesmo, para que a gente possa aí fazer alguns testes da nossa API, ok? Mas vamos ver isso aqui também, tudo na prática, vocês vão ver que vai ficar mais simples, não se preocupe, tá? E aqui eu queria mostrar para vocês a arquitetura de uma aplicação Spring Boot, né? Que é, resumidamente, o que a gente vai criar aqui daqui a pouquinho, né? Então, vamos lá. A nossa arquitetura, pessoal, o nosso projeto, ele vai ser dividido em algumas camadas, tá? As camadas que eu estou falando seriam em algumas pastas, que é a camada, né, de controller, de service, de DAO, né, que na casa de DAO é quando nós não temos uma ferramenta de ORM, né? Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com um Hibernate, então a gente não vai ter o DAO, a gente vai ter o repository. Mas vocês vão ver isso bem lá na frente. E também, né, vamos ter o nosso banco de dados, ok? Então, o que cada uma dessas camadas representa? Vocês vão ver que quando nós criamos a pasta de controller, dentro da pastinha de controller, vão ter classes que elas vão representar o quê? A API Layer, a camada da API. Dentro do controller é que vai ter os endpoints, as URLs. Por exemplo, é porque pelo celular não dá para ver, mas se você entrar no aplicativo do iFood pela web, né, você vai ver que é www.ifood.com.br, vamos dizer assim. Então, quando você digita www.ifood.com.br e retorna para você a página do iFood, quando você faz a requisição para esse site, vai lá no API ou no microserviço, enfim, ou no servidor, claro, na API está lá no servidor, mas vai voltar a resposta, tá bom? Então, essas URLs, ela é www.ifood.com.br/cliente, né, para ver o seu cadastro, por exemplo. Então, onde é que fica salva essas URLs? Fica salva aqui na camada de controller, tá? Então, vamos criar também as URLs correspondentes também aqui da nossa aplicação, tá bom? Beleza, a camada controller, né, ela vai ser para nós salvarmos aqui os nossos endpoints, né? Vamos dizer assim. Só que, beleza, aqui tá salvo os endpoints, mas onde é que vai estar salvo o código de verdade? Por exemplo, quando eu quiser incluir um item, né, na sacola, então onde é que eu vou salvar a lógica dessa funcionalidade? Vai estar salvo aqui no service. O service é a business logic. É nessa camada, dentro dessa pasta, onde vai ter o quê? Vão ter classes que vão ser responsáveis pela parte de fato do código, né? De ter ali a lógica do negócio, tá bom? Em seguida, também vamos ver que vamos ter uma pastinha chamada repository. Dentro dessa pastinha repository é onde vão estar as classes, que no caso não são classes comuns, serão interfaces, que essas interfaces são o ponto de acesso lá no banco de dados. Então, através da nossa aplicação, a gente vai ter que o quê? Ir lá no banco de dados, ou salvar alguma informação, ou recuperar alguma informação, ou alterar alguma informação no banco de dados, né? Então, como é que nós, através da nossa aplicação, temos o acesso ao banco de dados? Porque, ó, aqui, quando nós estamos trabalhando, criando aqui a nossa aplicação Java com Spring Boot, nós estamos criando uma API Java, tá bom? E o banco de dados não tem nada a ver com isso. O banco de dados, por exemplo, aqui, o relacional, é um banco de dados que ele é escrito ali com a linguagem SQL, né? Então, já é outro universo. Então, para ter a ponte da nossa aplicação Java, tá, com o banco de dados, a gente tem um framework, tá bom? Chamado Hibernate. Esse framework Hibernate, ele vai vir quando nós baixarmos um projetinho do Spring também, chamado Spring Data JPA.
Então, dentro desse projetinho Java, já vai ter o Hibernate que vai cuidar aí dessa troca de informações entre a nossa aplicação com o banco de dados. Então, ele vai deixar tudo bem mais simples, tá? Ele vai abstrair bastante essa complexidade de pegar a nossa aplicação e conversar com o banco de dados, vamos dizer assim, tá bom? Então, só para vocês verem, né, nós vamos ter aqui Persistence Logic, né, que aqui é a camada de persistência, né, que é o repository que vai ter acesso aqui, ó, diretamente ao banco de dados, tá bom? Então, uma aplicação de Spring Boot, uma comum, né, ele vai ter ainda mais um outro pacotinho chamado Model, que é a camada onde ficam os modelos, as classes que a gente vai representar, de fato, o modelo da vida real. Por exemplo, a classe que vai estar lá, a sacola, a classe que vai estar o cliente, a classe que vai representar o restaurante, que vai representar o endereço, que vai representar, que mais? O produto, o item. Então, essas classes, tá, que vão representar o mundo real, né, que a gente viu, acho, na aula de ontem, vão ficar dentro da pastinha de model, tá? Essa forma de dividir, né, a sua aplicação em várias pastas e deixar cada classe correspondente ali com a função, isso é uma boa prática, tá bom? Você fazendo isso, você vai deixar o seu código limpo e qualquer outro desenvolvedor ali que estiver trabalhando em parceria com você vai entender, ele vai saber o que cada pastinha tem, ele vai saber o que cada classe dentro daquela pasta vai ter a funcionalidade, então é bem legal você trabalhar assim com esse padrão, esses padrõezinhos de projeto, tá bom? E arquitetura limpa, essas coisas. Aí aqui, ó, para a gente poder trocar informações, né, a gente colocou aqui, ó, que a gente vai utilizar um JSON, né, que, como eu falei para vocês, né, é um tipo de dado, né, que faz a transferência de dados, né, então aqui o Postman Client, ele vai servir, como eu falei para vocês na primeira aula, para poder fazer o teste. Ele vai servir aqui como se a gente estivesse dentro do aplicativo, como se a gente estivesse clicando no ver sacola, incluir item, deletar item e tal, a gente vai conseguir fazer isso através do Postman, tá bom? Já que a gente não tem o aplicativo de verdade nas nossas mãos, né? Então, e também, né, além do Postman, nós também vamos trabalhar com o Swagger UI, tá? Vamos ver isso lá no quarto dia, amanhã, na verdade. Beleza, pessoal, então entendido aqui essa arquitetura, também temos aqui os DTOs, né? A gente vai ver também que para poder comunicar, né, fazer essa troca de informações do cliente, né, com a camada controller, nós vamos precisar, às vezes, tá? Não sempre, mas aqui nós vamos utilizar de DTOs, tá? Esse DTOs aqui é o formato, de fato, dos dados que a gente vai querer receber para poder fazer as requisições aqui no controller, tá bom? A gente vai ver também isso aqui na prática. Eu vou também utilizar uma classezinha de TO para a gente poder treinar. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar aqui nessa parte teórica, nós vamos começar criando a nossa aplicação dentro aqui desse site chamado Spring Initializer. Nesse site aqui, ó, a gente vai colocar algumas informações. É como se fosse um bootstrap, tá? Um template. Vamos dizer qual é a ferramenta de build que nós vamos utilizar. Aqui está setado como Maven, mas a gente vai utilizar o Gradle. A linguagem, vamos escolher Java. O Spring Boot, a versão do Spring Boot que nós vamos utilizar, vamos utilizar 2.7.4, porque esse print aqui é um pouco antigo, né? Mas acho que a gente vai utilizar a 2.7.4, depois a gente vai ver isso daqui a pouco. E aqui no Project Metadata são algumas informações referentes realmente ali do projeto que nós vamos criar, tá? Essa parte aqui do group, vamos colocar invertido, tá? A URL da empresa que a gente está trabalhando. Por exemplo, a gente está trabalhando com a DIO, né? Então seria dio.me. Então a gente vai escrever ao contrário, me.dio, tá? O artifact. Esse artifact aqui é importante porque quando nós precisamos, por exemplo, fazer uma hospedagem, né, dessa nossa aplicação, por exemplo, no Maven Central, né? Num repositório online, a gente pode procurar esse projetinho através desse artifact. O nome desse projeto, a gente vai colocar um nome qualquer, tá? Realmente só o nome para poder identificar. Uma descriçãozinha, né, referente a esse projeto. E aqui no package name é o nome do pacote, né? O nome do pacote que vai ficar organizado ali as nossas classes, né? Então, vamos deixar também um package name default para quando a gente for criando as nossas pastas ser herdadas, né? Vir desse package name, né? Então também vamos ver isso aqui na prática. A forma, né, da extensão que vai ser compactado será jar, mas a gente não vai chegar nessa parte de empacotamento. Então vamos deixar como default.
A versão do Java, né, que nós vamos utilizar aqui será 17, mas se você também utilizar até a versão 8, tudo o que eu fizer aqui vai funcionar, tá bom? Mas eu recomendo que você use a 17. E aqui na parte das dependências, a gente vai importar para o nosso projeto as dependências que fazem parte do nosso desenvolvimento, como, por exemplo, vamos utilizar o Spring Data JPA, né, como a gente vai querer trabalhar com banco de dados relacional. Vamos também aqui importar a dependência do Spring Web, porque como nós queremos trabalhar com aplicação web, né, uma API RESTful, né, uma API REST web, nós vamos precisar de um container, né, para poder subir a nossa aplicação. Então, abstrai aí, mas esse é um dos motivos, tá, da gente precisar de utilizar o Spring Web. Então, a gente vai precisar, tá, dessa dependência dentro do nosso projeto por conta do container, do Tomcat. Também vamos precisar de outra dependência, que é a dependência do banco de dados, né? Porque nós vamos utilizar o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória. Então, vamos precisar, né, dizer aqui no nosso programinha que nós vamos utilizar um banco de dados em memória, que vai ser o H2. E também, pessoal, para poder facilitar aqui o nosso desenvolvimento, eu vou trazer também uma dependência chamada Lombok. Tá? Essa dependência não é obrigatório ter aqui, mas assim, eu gosto bastante de utilizar o Lombok, porque ajuda, tá? Facilita na hora do desenvolvimento, tá? Deixa o nosso código mais enxuto. Beleza, pessoal? Acredito que são só essas dependências, tá? Mas eu vou até passar aqui, porque na prática eu vou escrever, digitar com vocês e vocês vão dando aí uma olhada. E aqui, né, no Para Saber Mais, eu deixei aqui alguns cursos, tá? Primeiros passos de protocolo de comunicação na internet, para vocês entenderem um pouquinho sobre os métodos HTTP, né, que eu expliquei anteriormente. Também tem outro curso aqui de gerenciamento de dependências e build em Java com Maven. Então, para vocês entenderem o que é essa ferramenta de gerenciamento de dependências. Porém, eu vou utilizar o Gradle aqui, e aqui tá o Maven, mas o conceito é o mesmo, tá? Dos dois. Também tem um curso, né, introdução ao PostgreSQL, né, porque como eu estou utilizando aqui um banco de dados em memória, talvez você fique um pouco na dúvida, né, de como é que é usar um banco de dados real, né, então você pode utilizar, assistir esse cursinho aqui também. E se você quiser poder, né, se aprofundar em projetos Spring com Java, você pode assistir aqui esse curso, tá bom? Que tem aqui vários conceitos sobre o Spring Boot, que vai ser bem interessante de vocês poderem aprender, até para poder complementar, né, no conhecimento aqui da nossa aplicação. Tá bom, pessoal? E também, como de costume, né, eu deixei aqui um resuminho, né, acerca dos conceitos básicos para criação e testes do API Spring Boot com Java. Eu não vou entrar aqui nesse link, só para não pegar muito tempo dessa nossa aula teórica, porque eu já quero ir para a prática, né, acredito que vocês também já querem. Aí, amanhã, eu abro aqui esse link pra gente poder dar uma olhada no que foi que eu coloquei aqui. Beleza, pessoal? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. É isso, né? Falar é fácil, mostre-me o código, né? Quem falou essa frase foi Linus Torvalds. Quem não conhece... Linus Torvalds. Quem não conhece esse rapazinho aqui, ele é o pai do Linux. Ok? Então é isso. Também temos aqui, né, aquelas informações relacionadas a dúvidas, né? Caso você tenha alguma dúvida, tem aqui esses links aqui de apoio, tá? Para você poder tirar as suas dúvidas. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos agora para a próxima parte, para a gente ir para a aula prática. Então, vamos lá, né, povo? Vamos agora para a melhor parte, né? Vamos começar aqui a programar, não é isso? Então, vamos lá. Aqui vamos criar aqui o nosso projeto, né? Estou aqui no site do start.spring.io, tá bom? Nesse site aqui é onde nós vamos criar um template aqui do nosso projeto. Então, vamos escolher o Gradle, Java. Aqui a versão eu vou deixar aqui a última, tá? Que é 2.7.4. Essas outras versões aqui ainda não é uma versão estável, tá? Tipo versões de testes, então vamos utilizar essa daqui. Aqui, ó, no Project Metadata, né, no group, eu vou colocar me.dio. Aqui no Artifact, eu vou colocar sacola API, né, porque vai ser, nós vamos criar aqui, né, a API para poder servir uma aplicação de delivery, né, de e-commerce. Eu vou colocar aqui sacola. A description, eu vou colocar assim.
Sacola API para servir uma aplicação com domínio de delivery, tá bom? Então, assim, aqui essa frase você pode colocar do jeito que você preferir. Beleza, então aqui já tá tudo prontinho. Só aqui, ó, no package name, aqui, ó, você não coloca esse tracinho não, tá? Porque ele não vai ler. Você coloca assim, ó, sacola API. Por exemplo, você coloca... Não vou nem colocar o API, eu vou colocar só assim, mi.new.sacola. Vocês vão ver que quando nós formos realmente utilizar o projeto, você vai ver que esse package name aqui, ele vai ficar bem organizadinho na hierarquia da organização do nosso projeto, né? Lembra que a gente vai ter que ter uma pastinha com models, controllers, services, repository, lembra? Então, nós vamos utilizar esse package name aqui como o pacotinho raiz, tá bom? Mas vamos ver aqui na prática. E, né, vamos lá sobre as dependências, né, que eu já expliquei agora, mas vamos recapitular. Ah, também lembrando, ó, aqui, ó, você pode deixar branco, mas eu tenho, sei lá, fotossensibilidade. Aí eu prefiro no modo dark, que eu acho que fica melhor pra gente poder ver. Mas você pode escolher aqui, tá? Aqui pra cá. Ah, beleza. Vamos adicionar aqui as dependências, né? Então, vamos primeiro adicionar a dependência do Spring Web, né? Porque nós vamos trabalhar aqui, vamos construir uma API RESTful, né? E vamos precisar do Apache Tomcat para poder ser o nosso container para subir a nossa aplicação, né? Então, nós precisamos subir a nossa aplicação, vamos simular um container. Então, precisamos do Spring Web, tá? Mas abstrai aí essa ideia, só entenda que a gente precisa ter essa dependência, tá bom? Vamos botar aqui outra. A outra dependência também principal é o Spring Data GPA. Aqui, ó. Por que a gente precisa dessa dependência, né? Porque nós vamos trabalhar com, ó, persistência de dados SQL. Lembra que nós vamos utilizar um banco de dados relacional, tá? E até, eu acho que a gente tem que falar, pessoal, quando a gente fala de banco de dados relacional, é porque a gente vai criar tabelas, tá? Um banco de dados relacional, a grande característica dele é que ele vai trabalhar com tabelas, ok? Mas beleza, então, ó, inclusive o Spring Data, ele tem o Hibernate, tá? O Hibernate é uma ferramenta de ORM e ela vai ajudar, tá? A transformar o nosso código Java e passar lá para dentro do banco de dados, né? Os nossos objetos para dentro do banco de dados e vice-versa, tá? A recupera dados também lá do banco de dados para nossa aplicação Java, ok? Tá, então vamos escolher aqui outra. Vamos botar aqui logo o Lombok. O Lombok, pessoal, nós vamos ver que quando nós precisamos criar objetos, por exemplo, criar classes, né? E precisamos criar um objeto a partir dessa classe, nós precisamos de métodos construtores, vamos pensar assim. Então, o Lombok, ele ajuda a gente a criar esse método construtor. Outro detalhe também, a gente precisa dos métodos de acesso, né? Os getters e setters. Então, a gente nem precisa escrever, o Lombok traz pra gente. A gente precisa também de ter o método equals em hashcode, né, para poder fazer, por exemplo, a comparação, né, entre objetos. O Lombok já traz para a gente através da anotação. Então, vocês vão ver que o Lombok vai ajudar bastante a gente, mas eu vou mostrar como é com o Lombok e como é sem o Lombok, tá? Que mais? Fora isso, eu vou adicionar também outra dependência. A dependência do H2, né? O H2, pessoal, é o driver do banco de dados. É como se fosse o sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Aqui no nosso caso, o H2, ele vai servir como se fosse o MariaDB, como se fosse o MySQL, o Oracle Database, SQL Server, etc, tá bom? Só que esse aqui é um banco de dados em memória. Serve mesmo aqui para a gente poder fazer testes, tá bom? E é um banco de dados relacional. Com essas dependências, pessoal, acho que a gente pode já começar, tá? Então, ó, você vai vir aqui em Generate, olha aqui, Generate. Você vai vir aqui e você vai gerar um arquivo zip, ó, sacola-zip. Então, quando você vai salvar, o que vai acontecer? Ele vai criar aqui um arquivo para você, né? E você vai dizipar, né? Tem que extrair ele. Aí você clica nele, aqui eu tô usando o Ubuntu, tá? Mas vocês veem aí na máquina de vocês como é que vocês utilizam. Aí eu vou dizipar ele, ó. Eu tenho uma pastinha aqui default, vou até colocar aqui, ó, Git, que eu salvo os meus projetos Git aqui dentro. Mas vocês podem utilizar, colocar em meus documentos, ou então criar outra pastinha zip, ou então deixar nessa pasta de download mesmo. Você é quem decide. Eu vou extrair aqui para essa pasta. Beleza.
Então tá bom. Feito isso, pessoal, vamos agora para o IntelliJ, né? Ó, aqui a carinha, né? A carinha do IntelliJ. E vamos começar aqui primeiramente, ó, notem que vai estar um pouco diferente aqui a aparência, né, do meu IntelliJ. Então, por quê? Você vai vir aqui em plugins e vai baixar esse plugin aqui, ó, chamado Dracula Theme, né, que vai dar aqui essas cores. Então, ó, quando a gente vem aqui acho que em Customize, ó, eu escolhi, ó, Color Theme é Dracula Colorful. Por exemplo, se eu tivesse utilizado aqui, ó, IntelliJ Light, ia ficar tudo branco. Se eu colocasse o Dracula, ia ficar preto. Mas eu vou colocar aqui o Dracula Colorful, tá bom? O tamanho da ideia, pessoal, como tem gente que assiste pelo computador, eu vou colocar 20, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho grandinho para vocês poderem ver, tá bom? E beleza, então, ó, aí o plugin que eu vou utilizar aqui, o mais importante, caso você queira ficar com essa aparência tudo colorido, você vai baixar aqui essa dependência, o Dracula Theme, e também vai baixar outra ferramenta aqui, ó, chamada Tab9, tá? Essa Tab9 aqui, ela ajuda no autocomplete, tá? A gente vai digitando e a inteligência artificial do Tab9, ela vai autocompletando pra gente, tá? Dando sugestões, é bem interessante. E esse aqui, ó, Rainbow Brackets, esse também aqui é um plugin, né, bem legal, que ele colore. Aqui, ó, tá vendo, ó, os nossos abre parênteses, fecha parênteses, abre chave, fecha chaves. Então, ó, é bem legal também, ok? Então, ó, você pode, é uma sugestão, tá? Você pode instalar aí o Tab9, o Rainbow e o Drácula. Tem outras aqui também, mas é mais porque, enfim, porque eu quero. Mas você também pode baixar essas outras que eu uso aqui. Beleza, pessoal? Então, ó, no caso de vocês aí, vocês vão vir aqui, ó. E no Project, não vai mexer em nada aqui. A única coisa que você vai fazer, ó, você vai vir aqui no JDK. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam ter o Java dentro do IntelliJ? E a gente não instalou isso no primeiro dia, né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Você vai vir aqui, ó. O meu eu já tenho, o azul, né? Azul da empresa Zulu. Esse aqui é um OpenJDK, é um JDK gratuito, né? Porque, como eu falei para vocês, caso vocês queiram utilizar o Java pago, né? O Java para poder trabalhar de verdade, você tem que pagar, tá? E tem que ter a licença do Java. Então, aqui nós vamos utilizar o OpenJDK. Aqui eu tenho algumas versões que eu tenho na minha máquina. Aí, por exemplo, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nessa opção, ó, Download JDK. Quando você clicar no Download JDK, ele vai baixar aqui, ó, uma lista. Aí ele vai ver, aí você vai escolher a versão, tá? Aqui tá 19, mas você vai escolher a versão 17. Você vai escolher a versão 17 e você vai escolher a empresa que você quer pegar o OpenJDK dela, tá? Aqui tem a opção da Amazon Coreto, tá? Esse JDK é da própria Amazon, tá bom? Eu gosto de utilizar essa daqui, ó. Essa azul da Zulu. Eu sempre baixo essa daqui. Mas também tem outras empresas aqui, ó. Tem a IBM, tem a Eclipse, tem Belfort, tem a Graal. Então você pode utilizar, escolher uma aqui empresa, mas enfim, eu uso essa daqui, tá bom? Eu não preciso fazer, aí você faria download, mas eu não vou fazer porque eu já tenho. Aí você escolhe aqui e coloca, não mexe em nada aqui e coloca, por exemplo, o Create. Deixa do jeito que tá, deixa tudo do jeito que tá. E bota aqui em Create. Quando você botar em Create, então você vai estar setando, tá? Você vai estar dizendo aqui ao seu IntelliJ para poder utilizar esse JDK, tá? Talvez nem precisaria fazer isso, mas você pode fazer. Aí você vem aqui, ó, novamente em File e vem aqui em Close Project. Você vai e fecha esse projeto aqui. Fechando esse projeto, você vai voltar para essa tela. Aí você vem aqui, ó. Eita, entrei de novo, peraí. Close Project. Eu vou excluir isso daqui, tá? Que eu não vou nem utilizar. Vou remover aqui. Beleza, então agora que a gente já tem o JDK, veja como é fácil. Bem facinho. Como agora a gente já tem o JDK instalado na nossa máquina, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos importar o nosso projeto. Lembra que a gente iniciou agorinha o projeto, baixou aquele arquivo zip? Então a gente vai importar aqui para a nossa IDE. Aí você vem aqui em Open, tá? Vem aqui em Open. Aí você vai procurar aqui o projetinho, né? Que aqui no meu vai ficar aqui, ó, Sacola API, tá? Tá dentro da pasta Git, aqui Sacola API. Eu vou clicar nela e vou colocar OK. Quando eu faço isso, vai abrir aqui a IDE.
né? E vai aqui, ó, tem aqui as estruturas de pasta. Fora que, eu vou até mudar minha imagem aqui do lugar. Vou colocar até aqui. Pronto, acho que tá bom aqui. Vou minimizar aqui. Fora aqui, vai estar fazendo o Gradle, tá vendo aqui, ó? O Gradle, ele vai fazer o download daquelas dependências que você colocou. Por exemplo, você vai vir aqui, ó, no build.gradle, tá vendo aqui esse arquivo? Você vai clicar aqui. Clicando aqui, vão ter aqui algumas informações. Ó, viu que tá colorido? Porque a gente colocou o Dracula Team, né? Ó, aí nesse arquivo aqui, ó, o build.gradle tem o quê? Tem as dependências que você acabou de colocar lá no Spring Initializer. Qual dependência é essa? Ó, o Spring Framework Boot, né? O Spring Boot. Starter Data JPA, né? Para a gente trabalhar com o banco de dados. Aqui, ó, o Spring Boot Starter Web. O Lombok. O driver, né? Do H2. Aqui também tem algumas, enfim, algumas particularidades, né, do Lombok. E aqui também, pessoal, por default, quando a gente está trabalhando com Spring Boot, ele vai trazer para a gente uma dependência do Spring Boot Starter Test. Então, quando nós queremos fazer, por exemplo, testes de unidade ou então teste de integração com, na verdade, é de integração. Quando nós queremos fazer o teste de integração com o Spring Boot, a gente tem aí essas dependências aí do Spring do Starter Test, que vai ajudar a gente a poder fazer testes. Tá bom? Mas isso aqui a gente nem vai ver isso hoje, nem amanhã, tá? Essa semana a gente não vai trabalhar com testes. Testes de integração, tá? Então tá bom, só para dar uma outra olhadinha aqui, ó, a versão, ó, o spring.org.framework boot, a versão desse projeto aqui que a gente tá utilizando é a versão 2.7.4. Se por algum motivo você estiver assistindo isso aqui no futuro e lá no Spring Initializer não tiver a opção dessa versão, né, o 2.7.4, você pode vir aqui e pode alterar, tá? É importante, pessoal, é imprescindível, na verdade, que você utilize a mesma versão que eu estou utilizando aqui para poder evitar conflito, tá? Porque se você utilizar outra versão, talvez dê alguma coisa errada, tá? Detalhe também que, para mim, vocês podem ver aqui no instante, ó, deu build successful. Inclusive, pessoal, deixa eu só aumentar aqui essa fonte, ó. Eu vou aumentar a fonte do editor. Aqui, aquela fonte que a gente aumentou aqui é a fonte da IDE. Mas a do editor, aqui, ó, editor, fonte, tá 16 ainda, ó. Eu vou colocar 20, tá? Pra ficar bom pra vocês verem. Ó, ficou maiorzinho, não foi? Pronto. Eu vou até minimizar aqui, cadê? Aqui, ó, vou minimizar, dá pra ficar maiorzinho. Aí tá aqui, tá, ó. Tá aqui, então eu minimizo aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Build. Beleza, pessoal, então esse aqui é o arquivo, né? Inclusive, ó, tá até aqui a versão do Java, né? A versão 17, etc e tal. Beleza. Bom, conhecendo aqui esse arquivo build.gradle, pessoal, o que a gente vai ter que fazer também, antes da gente começar a nossa aplicação? Inclusive, eu acho que eu já posso até rodar já, ó. Vou colocar aqui, ó. Essa daqui é a nossa classe principal, tá bom? A classe principal, o ponto de entrada aqui da nossa aplicação, é o Sacola API Application. Então, ó, você vem aqui, não tem esse botãozinho aqui? Você clica. E você espera compilar. Compilando, ó, vai compilar, compilou. Ele vai dar um errinho aqui. Vamos ver qual foi o erro que deu. O erro que deu, aqui no meu caso, é porque ele está falando que eu já estou utilizando a porta 8080. De fato é verdade, porque eu tenho uma aplicação rodando aqui no container Docker que está utilizando essa porta, tá? Então nós vamos trocar essa porta. Eu vou trocar, tá? Porque é uma particularidade aqui da minha máquina, mas vocês podem deixar na porta 8080. Então como é que nós vamos trocar isso? A gente vem aqui dentro dessa pastinha aqui, ó, Resources, Application.properties, e vamos colocar assim, ó, server 2, tá pronto, ponto properties, né? Não, primeiro eu vou mudar aqui a extensão da como tá properties, ó, Shift F6. Vocês ficam olhando aqui, ó, porque eu uso vários atalhos. Ou Shift F6, ou então você vem aqui, ó, botão direito, Refactor, cadê? Ó? Refactor, Rename, tá vendo? Shift F6. Aí você vem aqui e coloca, ó, no lugar do properties, você coloca YML. É só uma forma diferente de escrever, tá bom? Eu acho mais fácil. Aí você coloca aqui, ó, server
dois pontos, port, dois pontos, e eu vou mudar a porta para 8081. Aqui tá 8080, por default, o Tomcat, né, o servidor, ele vai chamar aqui nossa aplicação, né, na porta, vai levantar aqui na porta 8080, mais 8080, aí para vocês vai dar certo. Para mim não vai dar certo porque eu tô utilizando essa porta já. Aí, ó, vou vir aqui, tá vendo, ó, para rodar de novo aqui nossa aplicação, vamos ver se agora vai dar certo. Deu, né? Como é que eu sei que deu certo? Como é que eu sei que meu código tá rodando, compilando direitinho? É quando, ó, aparece aqui essa mensagem, ó, Started Sacola API Application. Ele tá falando, ó, que iniciou a minha classe principal, que no caso é essa daqui, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. Antes disso, pessoal, já que a gente está aqui nesse arquivo, né, o application.properties, esse arquivo é um arquivo de configuração. Tá? Então, a gente vai colocar algumas configurações pertinentes aqui da nossa aplicação nesse arquivo. Então, eu tenho minha colinha aqui, né, para facilitar, eu vou copiar e vou colar e vou explicar para vocês. Vou copiar, vou colar aqui. Vou minimizar aqui e vamos ver. Essa parte do server port, você coloca se você quiser, tá bom? Agora, pessoal, a gente também precisa colocar configurações referentes ao banco de dados, né? A gente tem que falar o quê? Que nós estamos utilizando o banco de dados H2, que a gente vai querer ter um console online, né? Para poder ver as nossas tabelas, né? Porque a gente está trabalhando com banco de dados relacional, então a gente trabalha com tabelas, tá bom? Para que essas tabelas? Para dentro dessas tabelas a gente salvar as informações que a gente quer. Por exemplo, eu quero salvar um cliente. Então vai ter no banco de dados uma tabela com o nome cliente, onde dentro dessa tabela vão ter as linhas e cada uma dessas linhas vai ter as informações dos milhares e milhares de clientes que tem no iFood, tá? Se a gente estiver trabalhando de verdade com o banco de dados relacional. Então aqui a gente vai simular isso, tá bom? Então, como é que a gente vai poder ver os dados que estão dentro do nosso banco de dados? Através dessa URL aqui, ó, H2 Console. Vamos ver isso aqui na prática. Aqui tem algumas outras configurações default para você colocar false, né? Então, aqui são as configurações iniciais do banco de dados H2. Data Source. Data Source, você vai falar sobre a URL, né? Como acessar aí esse banco de dados. A gente vai deixar essa URL padrão, né? Que é o JDBC. JDBC aqui é a parte do Java, tá? Que trabalha com banco de dados. 2.h2, 2.mem. E o nome do nosso banco de dados eu estou chamando de testDB, tá? Só porque é um banco de dados de teste mesmo. O username eu estou colocando SA e a password, assim eu estou colocando nada de senha. Então aqui no username eu poderia colocar assim, Cami, e a senha poderia colocar 1, 2, 3, 4. Por exemplo, então quando eu for me conectar no banco de dados, eu teria que colocar o meu username e a minha password, tá bom? Mas por default eu vou deixar aqui, ó, SA e o password nada, para facilitar na hora da gente ficar se conectando. E também eu tenho que falar qual é o driver no banco de dados, né? Que aqui é o driver do H2, tá bom? Também tem algumas configurações, né, pertinentes aqui ao JPA. Né, o JPA é uma abstração do JDBC, cadê ela? JDBC, aqui, ó, JDBC, referente aí a trabalhando com um banco de dados relacional, tá bom? Então, temos alguns cursos aqui também na DIO que fala sobre esse JPA, fala sobre esse JDBC também, tá bom? São cursos bem legais. Então, eu tô dizendo que show SQL, true, tipo, toda vez que a nossa aplicação fizer uma inserção no banco de dados, fizer uma consulta, na verdade, no banco de dados, alguma interação, eu vou querer que me mostre no console o SQL que vai fazer esse comando. A gente vai ver isso na prática. E também aqui temos algumas outras configurações default, né? Então aqui também tem a plataforma, né? Nós estamos utilizando aqui o dialeto do H2, né? Que H2 é o banco de dados que nós estamos utilizando. Então, pessoal, assim, de primeira, né? Se foi a primeira vez que você está tendo contato com esse arquivo de configuração, podem ficar tranquilos, tá? Que isso aqui é copiar e colar, tá? Então, outra aplicação, outra API que você criar, que você também estiver utilizando o banco de dados H2, a única coisa que você vai fazer é, ó, vir aqui, copia e cola lá na sua outra aplicação, ok? Não tem mistério. Beleza, então, pessoal, veja, quando eu faço aqui, ó, essas alterações, né, eu vou ter que rodar de novo, né, eu tenho que compilar novamente aqui meu código. Ele vai compilar, ó. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na web, ó, eu vou até vir aqui
E vamos ver aqui no localhost, 8081, né, que é a porta que eu estou utilizando, /H2 console. Ó, quando eu faço isso, ele pergunta se eu quero me conectar com o banco de dados, né, para me fazer meu login. Então, ó, como é que a gente faz? Aqui, ó, vou colocar aqui do lado só para vocês poderem ver, ó. Ele pergunta qual é o driver class. A gente colocou aqui, ó, o driver class. Cadê aqui, ó? Cadê o driver? Aqui, ó, driver class name. É o org.h2.driver, tá vendo? Eu coloquei aqui. Ele pergunta a URL do JDBC, que é essa daqui, ó, JDBC, /meme, /testdb. Tá aqui. Aí ele pergunta username, eu coloquei SA, ó, SA, e a password eu não coloco nada, tá bom? Então, ó, quando eu faço aqui o test connection, ele tenta testar se esse banco de dados ele tá tudo certinho com as informações, ele deu certo. E quando eu coloco aqui, ó, connect, eu consigo entrar nesse sisteminha aqui pra gente poder ver o nosso banco de dados, tá, ó. Esse localhost 8081, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá aqui, ó. Ele tá falando aqui, ó, que a nossa aplicação, ela tá disponível na porta, olha, 8081. E esse localhost, pessoal, significa o quê? Que a nossa aplicação está na nossa máquina, né? Então, eu estou escrevendo aqui o código na minha máquina e o DNS, né, no caso, o endereço é o localhost, tá bom? Por exemplo, se essa minha aplicação tivesse hospedada lá na AWS, ou essa minha aplicação tivesse hospedada lá na Azure, ou lá na IBM Cloud, enfim, esse meu DNS, né, esse localhost seria outro nome, tá bom? A gente poderia fazer essa alteração. Mas, só para poder explicar para vocês, né? Então, quando a aplicação de vocês estiverem na sua máquina, o caminho é esse, localhost, aqui a porta, ó, a porta já tá falando aqui, ó, que a porta é 8081 e aqui, ó, o H2 console, né? Que a gente colocou aqui, ó, que o path é H2 hífen console. Beleza, então quando a gente entra aqui, pessoal, vocês vão ver que... Vou colocar aqui, eita, acho que... Como é que eu faço aqui? Travou aqui. Vocês vão ver que não tem nada demais, tá bom? Então, quando nós alimentarmos aqui a nossa aplicação, vocês vão ver que esse cenário aqui do banco de dados, ele vai mudar bastante, tá bom? Então, vou deixar aqui de lado. Beleza, então agora, pessoal, que a gente já tem aqui a nossa aplicação configurada, agora a gente pode começar já a criar as nossas classes, né? Vou parar a aplicação, tá? Porque a gente não vai utilizar agora, vou parar aqui. E vamos começar aqui a criar, né, as nossas classes. Ó, você pode vir aqui, ó, com o botão direito, e aqui, ó, Close All Tabs, que ele fecha tudo, beleza? Vamos começar aqui. Aqui, vamos conhecer primeiro a estrutura, né, que eu comecei a mostrar os arquivos, mas não mostrei a estrutura, tá bom? As classes mais importantes pra gente esse pacotinho aqui, ó, src, tá bom? Então, quando você abre aqui, ó, ele já cria por default 2 pacotes, né, que é o pacote main e o pacote teste. Dentro desse pacote teste, né, como o nome já diz, vão ter classes referentes aos testes, né, o teste da nossa aplicação, inclusive testes unitários e testes de integração, tá? E também ele já cria para nós, né, no caso lá no Spring Initialize, né, ele já ajuda a criar esse projetinho aqui, ó, essa pastinha main, tá bom? E essa pastinha main, dentro dela tem mais duas pastinhas. Essa pastinha aqui de resource é a pasta onde nós vamos colocar arquivos meio que de configuração, né? Arquivos auxiliares, como por exemplo, ó, o application.yaml está dentro desse arquivo, tá bom? Essa aqui, ó, de templates e de static, era se nós estivéssemos trabalhando com alguma coisa relacionada a front-end, né? Para colocar aqui arquivos estáticos ou então templates. Então, esses arquivos aqui, essas pastinhas, a gente poderia até excluir, mas vamos deixar aqui, tá bom? Para não precisar mexer nelas. E aqui, ó, nesse pacotinho aqui, ó, nesse package Java, a gente vai ter um pacotezinho aqui dentro, que é o mi.deal.sacola, né? Então, dentro desse pacote aqui, a gente vai ter a nossa classe principal, que é essa classe API, Sacola API Application. Beleza, então, ó, nessa classe a gente tem um método estático, o método main,
que esse método main é o ponto de entrada da nossa aplicação. Então, quando a classe ela tem um método main parecido com esse daqui, ó, um método public static void, né, independente do nome do método, e ela recebe um array, né, de argumentos, ela pode ser configurada aqui em uma classe principal, tá bom? Mas beleza, isso aqui, tudo que eu tô falando isso aqui, pessoal, vocês vão aprender lá dentro do Bootcamp, tá bom? Então, só presta atenção aqui. Tem um detalhe importante, pessoal. Tudo o que você quiser pedir para sua aplicação, tudo que você quiser informar de configuração, de funcionalidades para uma aplicação com Spring, você faz isso através de anotações. Isso anotações, tem isso aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ó, @Spring Boot Application, eu estou falando que essa minha aplicação é uma aplicação de Spring Boot. Então, como é que eu informo que esse meu código aqui é referente a uma aplicação de Spring Boot? Eu falo isso ó, a partir dessa anotação. Beleza? Porque essa anotação aqui, ó, dentro dela temos várias outras anotações. Ok? E o que é que ela faz? Ela vai importar aqui, ó, o Spring, o org.springframework.boot.spring application, tá? Ela, só a partir dessa anotação aqui, ela importou essas duas anotações. Aí você pode perguntar assim, Cami, mas da onde é que tá vindo essa anotação aqui? Ela tá vindo lá do Spring Boot autoconfigure e do Spring Boot da dependência que a gente colocou aqui, ó, build.gradle. Aqui, ó, org.springboot, tá vendo? Então, ela vem daqui, ó, do Spring Boot Web, tá bom? Então, vocês vão ver que a gente vai utilizar muita anotação, porque o Spring, ele é trabalhado ali em cima de anotações. Inclusive, antes das anotações, era utilizado o arquivo de configurações XML, tá? É bem chatinho de escrever, mas ainda bem que agora a gente tá trabalhando com anotações, tá bom? Beleza, pessoal, então, feito aqui nesse primeiro amostra, assim, né, do nosso projeto, agora a gente vai começar a construir a nossa aplicação de fato, né? Então, ó, eu vou fechar aqui. E a gente, pessoal, vai criar aqui uma pastinha, ó, Alt Insert, ó, Alt Insert. Ou então, ó, botão direito, New Java Class, não, Java Class não, botão direito, New Package, cadê Package? E vamos criar um pacote chamado Models. Não vou colocar no singular. Shift F6, tá? Para renomear. Model. Tá. Dentro desse pacote Model é onde nós vamos colocar as classes de modelo. Aquelas classes que nós vimos lá na aula de ontem, né? Falando sobre o diagrama entidade de relacionamento, lembra? Então vai ser aqui dentro que nós vamos colocar essas classes. Então vamos começar, né? Como é que a gente cria uma classe Java? Alt Insert, pode ser, ou então botão direito, New, Java Class, e vamos colocar aqui o nome da classe. Que classes são essas? A classe de sacola, Alt Insert, a classe de restaurante, que mais? A gente tinha também a classe de cliente, a classe de endereço, as mesmas classes que estavam lá no slide, tá? Classe, endereço, sacola, a classe, aqui, Alt Insert, a classe de item, Alt Insert, a classe de produto. Foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também vamos ter uma outra classe, só que essa classe vai ser uma classe especial, vai ser um enum, tá bom? Vou explicar também o que é enum quando a gente for mexer nessa classe. Aí, como é que a gente vai trabalhar com a classe enum? O que é que você vai fazer? Eu não vou criar aqui dentro de model, eu vou criar fora. Né? Então, como é que eu faço para criar uma classe fora desse model aqui? Eu vim aqui, Alt Insert, package, cadê package? Package. Vou colocar aqui, ó, enumerate. Acho que é assim que se escreve, enumeration, enumerate. Eu acho que é assim. Deixa eu confirmar aqui. Enumeration. Shift F6, tá? Pra poder renomear. Cadê, ó? Deu uma travadinha aqui. Shift F6. Aqui, ó. Enumeration.
E dentro dessa pasta aqui, Enumeration, eu vou criar uma classe Shift F6, desculpa, Alt Insert, Java Class, e vou chamar de, ó, é um enum, tá, ó, um enumeration, vou chamar de forma pagamento. Lembra que eu falei para vocês de forma pagamento, ó, seria um enum, tá bom? Então eu coloquei aqui fora da classe de modelo. Beleza, pessoal? Então deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, ó. Tá vendo? Dentro do nosso computador, esse nosso arquivo ele tá salvo na pasta Git, que é uma pastinha que eu tenho, Sacola API. Então, se eu vir aqui com o botão direito, eu acho que eu consigo entrar lá. Ó, Open, aqui, ó, Files. Se você vir aí na sua máquina, botão direito, Open, Files, você consegue abrir aqui a pasta. Então, ó, na minha pastinha Git, no meu computador, eu tenho outras pastas e tenho aqui, ó, essa pastinha de Sacola API. Ó, tudo que tem aqui vai ter dentro dessa pasta, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, vamos logo pensar aqui, ó, quando tem esse pontinho aqui na frente, são pastas ocultas, tá? É por isso que eu não tô vendo aqui. Mas se eu pressionar o Ctrl H, ele vai mostrar aqui as pastas ocultas, tá bom? Ó, .gradle, ó, .gradle, tem outra, tem o .id, a .id, ó, Ctrl H de novo, eu ocultei, tá? Esses arquivos estão ocultos, mas tá bom. Ó, o arquivo build.gradle, né, onde tem as dependências, ele tá aqui. Enfim, tudo aqui, tá? Ó, essa pastinha aqui, ó, src, que é a pastinha principal, ela tá aqui, ó, dentro dela tem o main, ó, o main e tem o teste, né, ó, mas aqui dentro do main tem aqui, ó, o Java, clico aqui em Java, ó, o resource, não, só que logo o resources. Tem aquele arquivo application.yaml, não, o static, tá vendo aqui? Também tem o Java, o mi, ó, aí aqui vem aqui, ó, mi.dio.sacola. Então, cada ponto desse quer dizer que você está entrando dentro de uma pasta, tá? Ó, mi é uma pasta, dio é uma pasta, sacola é uma pasta. Aí dentro de sacola, ó, tem o enumeration e o model e tem a classe principal, ó, enumeration, model e classe principal. Aí aqui, ó, no model, temos aqui as classes que acabamos de criar, as classes de modelo. E temos a classe de enumeration, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que tudo que a gente fizer aqui vai estar salvo aqui na nossa máquina, tá bom? Então, vamos começar, né? Então, como é que nós vamos criar aqui? Eu vou começar com a classe de... deixa eu ver aqui. Uma classe sacola. Cadê sacola? De acordo, pessoal, lá, né, com o diagrama que a gente fez lá na aula anterior, tá? Então, se você tiver alguma dúvida do que eu tô fazendo aqui, eu recomendo que você volte lá, até no material, tá? Nos slides que eu coloquei na aula anterior, tá? Então, quais são os atributos, né? Quais são as características que uma sacola tem, tá? Eu vou copiar, que eu já tenho aqui pronto, e vou colar aqui e também vou explicar para vocês, tá? O que cada coisa significa. Eu vou copiar aqui, ó. Aqui tá o sacola, tudo que tem relacionado à sacola. Deixa eu ver outra aqui. Restaurante, cadê? Eu vou copiar e colar aqui, mas eu vou explicar, tá bom? Restaurante. Aqui são dentro, tá? Dentro desses conchetes, dessas chaves, né? Tá aqui do restaurante. Produto. Deixa eu ver se eu encontro aqui produto. Aqui. Produto. Que são os atributos de produto. Que mais? Cliente. Então, vou copiar aqui os atributos de cliente. Cliente. Eu botei já? Não. Cliente. Endereço. Deixa eu botar aqui endereço. Cadê endereço? Aqui, endereço. Pronto, acho que acabou agora. E o enum, né? Deixa eu ver se tem aqui sacola, restaurante, produto, item. Não, falta o item também. O item. Endereço, cliente. Agora falta a forma de pagamento, né? A forma de pagamento, pessoal, é o enum, tá? Então, o enum se escreve de forma diferente. Eu só vou declarar aqui os enums, tá? Que é dinheiro e maquineta, tá bom? Vou fechar tudo de novo e a gente vai recapitular. Eu vou começar aqui, ó, pela classe de sacola. Então, aqui... Vou clicar aqui, ó, em sacola e vou vir aqui com o botão direito e vou colocar aqui, ó, Close Other Tabs. Então, vai fechar tudo, vai ficar só a sacola. Então, ó, vou dar 2 cliques aqui e ele vai expandir. Seguinte,
Aqui tá em vermelho, pessoal, porque eu vou fazer as importações ainda, tá? Cada uma dessas anotações está dentro de um pacote lá das dependências que a gente importou lá no arquivo build.gradle. Então, por isso que tá aqui em vermelhinho e a gente vai fazer a importação para o nosso projeto. Tá? Como eu falei para vocês, o Spring Boot, ele é um framework que ele trabalha aí com essa dinâmica de criar e de inserir anotações, ok? Então, vamos começar de baixo para cima, né? Uma das características, né? Uma dos atributos da sacola era o quê? Era saber se a sacola está fechada ou não, a forma de pagamento da sacola, o valor total, os itens dentro dessa sacola, o cliente, né, relacionado a essa sacola e o ID da sacola, tá? Então, ó, esse forma de pagamento é um enum, né? É um enumerated. Então, tá aqui essa anotação. Então, quando você coloca o mouse aqui em cima, ó, você faz aqui, ó, import class. Aí você importa aqui, ó, a anotação. List, né? Como eu falei para vocês, né, os itens é uma lista, né? Então, a gente tem uma classe Java que ela comporta essa lista, né? Mesma coisa como se fosse um double, um long, né? Temos também esse list. Então, ó, vamos importar, precisamos importar ela, ó, import class java.util, tá? Ó, tem outras listas aqui, mas a gente vai escolher essa daqui, ó, java.util. Então, temos aqui também, pessoal, essas aqui eu vou explicar depois. Essa aqui eu vou explicar depois. Beleza. Fora isso, pessoal, a gente também tem... Aqui a gente tem que indicar, tá? Que essa classe sacola, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma tabela lá no banco de dados. Porque eu não vou querer salvar os objetos referentes à sacola, sei lá, se agora eu criar uma sacola, né? Se agora eu fizer um pedido, eu vou querer criar uma sacola. Se amanhã eu fizer um pedido, eu vou também criar outra sacola. Se hoje mesmo eu quiser relacionar os meus pedidos antigos, né, e ver minhas sacolas, eu vou ter que ir lá no banco de dados e ver o histórico, né, de todas as sacolas que eu criei, tá? Então, essa sacola aqui, ela tem que ser uma tabela lá no banco de dados, tá bom? E tem algumas anotações para poder fazer isso, né, indicar e para poder trabalhar com o banco de dados. Então, a anotação que a gente vai utilizar é essa anotação aqui, ó, @entity. Ó, vou ter que colocar aqui para vocês verem. @entity. Então, ó, quando eu venho aqui, eu tenho que importar essa anotação, ó, do pacote javax.persistence. E fora isso, pessoal, quando nós estamos trabalhando com a tabela do banco de dados relacional, a gente é obrigado, tá, a ter uma primary key, um identificador único, tá, de cada elemento. Por isso que a gente tem aqui, ó, um long ID. Então, para que a gente possa dizer que a nossa aplicação, né, que a nossa tabela tem uma primary key, a gente vai utilizar essa anotação aqui, ó, ID. Vou importar aqui a classe. E aqui eu estou falando qual é a forma de que está gerando esse ID. E vai ser o quê? Ó? Vamos utilizar essa anotação generated value, import class. E também, ó, qual é a estratégia? A estratégia para poder gerar os IDs, aqui, ó, é o generation type auto increment. Então, por exemplo, se eu salvei agora uma sacola, ele vai salvar com ID 1. Se eu salvar outra sacola, vai salvar com ID 2, com ID 3, com ID 4, ele vai salvar automaticamente, tá? Já vai colocar os identificadores únicos em cada uma sacola que eu vou salvar aqui no banco de dados, tá? Aqui, pessoal, ele importou sozinho, né? Mas como cliente, o cliente também vai ser uma tabela, né? Porque eu também quero ter uma tabela no banco de dados para poder salvar o nosso cliente, né? Então, como eu estou relacionando tabelas, tipo a tabela sacola é uma tabela e a tabela cliente é outra tabela, como eu estou relacionando tabelas, eu tenho que utilizar anotações de relacionamento de entidades, né? E que anotações são essas? No nosso caso, eu estou utilizando a anotação many to one. O que essa anotação many to one ela quer dizer? Ela quer falar o seguinte, olha, que um cliente, ó, one, que um cliente, ele pode ter várias sacolas. E isso é verdade, né? Um cliente pode ter várias sacolas. Então, eu digo isso através do many to one. E aqui, eu tô falando que é o tipo do fetch, né? Fetch type. Esse fetch, pessoal, é a apresentação, tá? Dessa
dessa tabela, né? Do item dessa tabela. Então, quando nós pedirmos para listar a sacola, tá? A gente não vai ver o cliente dentro dessa sacola, tá bom? Então, a gente vai ver isso na prática, tá bom? E, ó, também, como nós estamos trabalhando com JSON, né? Lembra que o JSON é aquele arquivo para poder fazer a comunicação, né, do cliente, do front-end, por exemplo, né, com a nossa API. Então, às vezes, nessa comunicação, às vezes dá algumas exceptions, dá alguns errozinhos, assim. Erro realmente de serialização. Porque, como eu falei para vocês, a gente vai estar trabalhando com código TypeScript no front e Java no back-end, né? Ou então, para transformar, né, para pegar esse código JSON e transformar para Java, né, ou então de JSON para TypeScript, às vezes dá alguns erros. Então, erros assim, realmente de serialização, de transformar, né? Aí a gente vai utilizar essa anotação aqui, ó, JSON ignore, tá? Para poder ignorar caso apareça aí algum errinho, tá? Para não ficar apresentando aqui no nosso console. Porque a gente pode ver isso, enfim, em outro momento. Beleza. Aqui, pessoal, a gente meio que, teoricamente, a gente teria acabado aqui a parte de configuração, vamos supor, da nossa classe sacola, né? Temos algumas outras ainda, mas agora vai ser bastante repetitivo. Então, eu vou ficar repetindo sempre nas outras classes também, porque aí vai entrando na mente de vocês. Mas, pessoal, no Java, né? Acredito que tem nas outras linguagens também de programação, né? Orientada a objeto. Então, pelo menos no TypeScript, assim, Kotlin e tal, a gente precisa ter um construtor, tá? Para criar os nossos objetos. Lembra que essa classe sacola é um molde, né? Para a gente poder criar várias sacolas e poder inserir essas sacolas no banco de dados, né? Porque esse é o objetivo que a gente está querendo. É criar nossa API para poder manipular aí com o nosso banco de dados. Por exemplo, inserir itens, né? Numa sacola e poder criar aí essa sacola. Então, a gente precisa de ter um construtor, tá bom? Então, ó, quando eu clico aqui em sacola, ele tá num errinho aqui, deixa eu ver por que esse errinho tá dando. Ele tá falando que essa classe forma de pagamento, ela não foi encontrada. Forma pagamento. Deixa eu ver aqui, ó. Porque tá errado aqui, tá vendo? Ó, essa classe aqui tá diferente o nome. Então, ó, Shift F6, forma pagamento. Agora vai. Parou de dar erro. Mas eu tenho que importar, né? Por que eu tenho que importar? Porque o forma pagamento... ficou estranho, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu errei aqui, ó. O forma pagamento. Ele vai dar errinho assim porque eu ainda vou criar um construtor. Mas eu vou criar... Acho que agora foi, né? Pronto. Tá aqui, ó. Forma pagamento, né? Eu precisei importar esse forma pagamento para dentro aqui da classe sacola, né? Porque o forma pagamento está em outro pacote. Ó, notem que forma pagamento está dentro do pacote enumeration e o sacola está dentro da pasta model. Então, como eu estou pegando dessa pastinha aqui para colocar dentro dessa, eu tenho que fazer aqui a importação, tá bom? Então, ó, beleza. Sim, aí eu tô falando dos construtores, né? A gente tem que ter o construtor para poder criar o nosso objeto. Então, ó, se a gente vir aqui em sacola e eu vim aqui, ó, em structure, ele vai mostrar aqui, ó, os nossos atributos. ID, cliente, ó, esse Fzinho aqui de field. ID, cliente, itens, valor da sacola, não, valor total, né? Forma de pagamento e se tá fechado ou se não tá fechado. Então, a gente poderia fazer o seguinte, a gente vir aqui, ó, com o botão direito, com Alt, no caso, Alt Insert, Constructor, e poderia gerar o construtor que recebe todos esses atributos. Então, quando a gente for criar uma sacola, a gente tem que criar uma sacola passando o quê? Passando o ID, tem que passar o cliente, informar os itens, o valor total, né? O enumeration, né? Aqui tudo mais. E também, pessoal, como nós estamos trabalhando com o Hibernate, nós precisamos, ó, criar um construtor vazio, tá? O Hibernate, ele exige um construtor vazio. Então, nós temos aqui, ó, tanto o construtor vazio, ó, quanto o construtor com todos os atributos, tá bom? Deixa eu ver aqui o horário para não... Isso. Beleza. Seguindo aqui, estava calculando o horário, seguindo aqui, além desses construtores, pessoal, como nós temos
fizemos um encapsulamento dos nossos atributos, né? E nós temos private, para que nós possamos manipular, né, o ID, manipular um cliente, às vezes a gente precisa fazer aqui alteração, consulta, essas coisas assim, a gente precisa de ter dois métodos acessórios, os métodos getters e os métodos setters, tá? Então, como é que nós fazemos aqui? Alt insert, getters and setters, tá vendo aqui? O Alt Insert, ó, ou então o botão direito, Generate, tá vendo aqui, ó, Alt Insert, Getters and Setters, cadê aqui? E vamos selecionar todos, ok. Então, pessoal, quando a gente faz isso, ó, a gente tem aqui os métodos Getters and Setters. Ó, se eu quero retornar, ó, retornar um ID, eu tenho o método getID. Se eu quero alterar, passar o valor do ID e alterar o ID que a gente já tem aqui, ó, alterar o ID que a gente já tem salvo no objeto, no caso, fazer essa alteração, eu tenho o método set. Tenho isso com o cliente, tenho get cliente quando eu quero retornar o cliente, tenho set cliente quando eu quero alterar aqui o cliente, enfim. Eu tenho isso até o fechada, né? Ó, notem que aqui na estrutura ele mostrou aqui, ó, que eu tenho todos aqui os atributos, tá? Inclusive, ó, quando a gente está trabalhando com o tipo de dado boolean, o boolean, ele coloca aqui, ó, is fechada. Ele não coloca o get fechado, ele bota o is na frente. Mas notem que nosso código, pessoal, ficou bastante poluído, né? Tá vendo? Como ficou com tanta classe. Eita, desculpa. Com tantos métodos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos apagar agora. Vamos apagar. Prontinho. Aí, ó, quando a gente apagou aqui, a gente não tem mais esses métodos getters e setters, nem tem os construtores. Então, a gente tem algumas anotações do Lombok. Lembra que a gente botou o Lombok aqui na nossa aplicação para poder nos ajudar com isso? Então, a gente vai ter aqui algumas anotações. Vou até pegar aqui na minha colinha, vou colocar aqui para vocês. E vou mostrar, né? E vou explicar sobre essas anotações. Eu vou apagar essa daqui do Entity, porque eu gosto de colocar em ordem alfabética, tá? Essa anotação aqui, ó, all arg constructor. Com essa anotação, você vai ter o quê? Um construtor com todos os atributos, igual a gente fez agora anteriormente, ó. Quando eu boto aqui, ó, import class, ó, ele já criou para mim aqui, ó, automaticamente um construtor com todos os atributos, igual se eu tivesse vindo aqui e feito assim, ó. É igualzinho, a mesma coisa. Cadê o constructor? Ó, constructor, selecionei todos, ok. Esse construtor aqui é o mesmo de eu ter colocado a anotação. Inclusive, ó, quando eu coloco a anotação e coloco o construtor, ele diz que o construtor ele já foi definido já, tá bom? Então, como eu não quero que fique poluído o meu código, eu vou apagar. Beleza. Fora isso, também tem essa anotação aqui, ó, no arg constructor. Eu vou ter agora um construtor sem nenhum argumento, né? Porque o Hibernate ele pede isso, né? Só que a gente olha aqui, a gente não vê nada. Mas essa anotação aqui é quem está trazendo para nós aqui esses construtores. Também tem outra anotação aqui, ó, chamada data. Alt, Enter. E ele traz para nós aqui, ó, todos os getters e setters. Tá vendo aqui? Todos os getters e setters dos atributos que a gente fez, né, daquela forma manual. Ele já traz para a gente. Também, pessoal, temos essa anotação aqui, ó, chamada builder. Essa anotação builder, aqui, ó, import class, ou então alt shift enter, vocês decidem, ó, mas assim, ó, import class. Ele vai trazer pra gente um componente chamado sacola builder. Esse builder aqui, ele é um padrãozinho, um design patterns, que vai ajudar a gente na hora de criar esse objeto. Tá? Vamos ver isso aqui na prática quando nós estivermos lá na camada de serviço, né? Aqui está na camada de modelo, aí você vai ver o porquê que essa anotação aqui ela é importante. Ela não é que ela é importante, que ela vai ajudar a gente. E por último, pessoal, não menos importante, né? Também aqui, como nós estamos trabalhando com o JSON, às vezes quando a gente está trabalhando com o Hibernate, né? Essa fetch aqui, ela é lazy, né? Ela vai dar alguns errinhos também. Aí vai ficar aparecendo aqui alguns erros no console, tá? Aí para não atrapalhar aqui a nossa aplicação, eu coloquei aqui essa anotação, tá? JSON ignore properties, tá? Quando o Hibernate ele foi inicializado como lazy, né? Então, ó, import. Então, assim,
esse ignore aqui e esse outro ignore, você pode copiar e colar quando tiver aparecendo algum erro relacionado ao Hibernate, trabalhando com atributos lazy, tá? Vocês vão ver isso bastante na prática, tá, pessoal, no dia a dia de vocês. Então, talvez aqui de início fica um pouco, vocês podem se assustar um pouco, mas vocês vão ver que isso é muito repetitivo, tá? Tanto é que eu vou fazer isso aqui nas outras classes, vou fazer um pouquinho mais rápido, porque aqui eu tentei detalhar o máximo que eu pude. Mas agora vocês vão ver que é tudo bastante repetitivo, tá? Sim, aqui tá dando esse warningzinho, tá vendo essas linhazinhas aqui ó, embaixo? Porque ele fala que eu usar essa anotação @data, né, trabalhando com uma entidade JPA, não é muito recomendado, tá? Porque isso pode ser que atrapalhe alguma coisa em relação à memória, né? Porque talvez eu esteja com esses get ID, set ID, get client, set client, talvez eu não utilize algumas, né? Porque como por default ele vai pegar e vai criar tudo automaticamente para mim, talvez ele vá criar algumas que eu não vou nem utilizar. Então isso, querendo, não sobrecarrega aqui o nosso programinha, né? Mas como são classes pequenas e a gente tá fazendo isso aqui tudo a caráter de teste, pode deixar esse errinho aqui, tá? Beleza, então depois de sacola, vamos pegar outra classe e vamos fazer isso que a gente fez aqui agora na classe restaurante, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui, cadê a importação do list, né? Que a gente precisa ter a lista de produtos, né? Aqui, ó, porque é do pacotinho java.util.list. Tenho também aqui, ó, vou copiar aqui, porque na verdade eu vou copiar aqui, ó, de sacola, cadê sacola? Aqui, ó. Eita, deixa eu minimizar aqui, minimizar. Vou pegar aqui as mesmas anotações que eu indiquei aqui de sacola, eu vou colocar em restaurante. Eita, cadê o restaurante aqui? Pronto. Pular a linha aqui, pronto, junto. All args constructor é para criar um construtor, né, com todos os atributos. Builder é para quando a gente quiser criar um objeto de uma forma simples. @data é para a gente ter os getters e os setters. Além disso, ter os métodos equal e hashcode, né, para poder fazer comparações. Essa anotação aqui, @entity, é para dizer que essa classe restaurante, eu quero que ela seja convertida para uma tabela lá no meu banco de dados, tá bom? Então, eu estou criando aqui essa classe restaurante, mas ela vai ser o quê? Uma tabela no banco de dados e vai salvar todos os restaurantes que eu tiver dentro do meu aplicativo do iFood, por exemplo. Então, é uma classe de modelo, por isso que o nome dessa classe aqui é model, tá? Esse aqui, JSON Ignore Properties, é porque a gente vai querer ignorar, enfim, alguns errinhos que vai aparecer, porque a gente está trabalhando com o Hibernate de modo preguiçoso, de modo lazy. E no org constructor é porque a gente também precisa de um construtor vazio, tá? Para a criação dos nossos objetos. Então, ó, aqui eu só vou fazer aqui a importação do ID, né? Porque como eu estou trabalhando com uma tabela de um banco de dados relacional, eu preciso ter uma primary key. E para indicar que esse atributo aqui é o identificador único de cada objeto, eu preciso utilizar essa anotação ID. E aqui o generated value é a forma que a gente vai gerar esse identificador único, né? Então, a gente vai trabalhar de uma forma, ó, de autoincremento. 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, à medida que você for criando os objetos, ele vai incrementando o valor dos IDs. Tá bom? Aqui, ó, como produto, também vai ser uma tabela que a gente vai criar, né, lá no banco de dados. Então, a gente vai ter que falar o quê? Vai ter que explicar aqui para nossa aplicação qual é o relacionamento dessas duas tabelas, né? Porque o quê? Um restaurante, dentro de um restaurante a gente tem o quê? Vários produtos. Então, a gente tem um relacionamento entre essas tabelas. E como é que é esse relacionamento? Eu acabei de falar, né? Que um restaurante, ó, on, too many, que um restaurante, ele vai ter o quê? Many, vários produtos. Então, e já para dar uma dica a vocês, quando tiver assim um list, né, é many, né, porque são vários. Então, um restaurante tem vários produtos. Então, ó, vou fazer aqui essa importação, cadê, ó? Alt, Enter. E a gente tá falando que o cascade type é all. O que significa esse cascade type? Quer dizer o quê? Que quando a gente excluir um restaurante, se a gente excluir esse restaurante, a gente vai excluir todos os produtos desse restaurante. Se a gente fizer alguma alteração em restaurante, ela vai refletir aqui
de alguma forma em produto. Então aqui esse cascade eu estou colocando como all. Tá? Lógico que quando nós estamos trabalhando, criando arquitetura, a gente vai ter que pensar em formas mais adequadas, tá? Para poder trabalhar com esse cascade, para poder trabalhar também com esse relacionamento entre tabelas. Então, lá na hora da gente poder criar arquitetura, lá na hora do pensamento computacional, de abstrair, de pensar em soluções, de coletar dados e tal, nessa parte também, a gente vai ter que pensar nessa arquitetura, tá bom? Aqui eu pensei na melhor forma para poder explicar para vocês. Não é ideal, não é 100% correto, é só realmente para vocês poderem entender essa construção aqui da nossa aplicação, tá bom? Então aqui, e aqui, pessoal, tem essa anotação aqui que é nova, né, que é embedded. Então eu já vou entrar aqui nessa classe endereço, cadê, ó? Endereço, já vou colocar aqui as anotações dela, ó. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui a mesma coisa. All orgs constructor. Ó, até ela vai mostrar aqui, tá? Ó, tá sem nenhum construtor. Agora eu vou colocar um construtor com os atributos, né? String, tá vendo? O builder, que é pra gente poder facilitar na hora de criar um objeto. Data é para poder ter os getters, insetters, equals, hashcode, string, etc. Ó, embeddable, vou explicar o que é embeddable e orgs no orgs constructor. Embeddable, pessoal, quer dizer o quê? Veja, que essa minha classe endereço, ela não vai ser uma tabela do banco de dados, tá bom? Eu não quero criar uma tabela de endereço. O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou pegar esse endereço aqui e vou colocar dentro da minha tabela restaurante, porque todo restaurante ele tem um endereço. Então, quando eu criar a tabela restaurante, eu já vou criar o restaurante, aí no lugar de ficar endereço, vai ficar aqui, ó, vai ficar, cadê o endereço? Vai ficar o CEP e o complemento. Aí você pergunta, mas Cami, e por que tu não pegou o CEP e o complemento e colocou diretamente aqui dentro de restaurante? Porque, pessoal, eu vou utilizar essa classe endereço também no cliente, porque o cliente também não tem endereço. Então, para ter reuso de código, né, aí eu vou fazer isso através da anotação embeddable. Por exemplo, se também aqui eu tivesse uma outra classe chamada fornecedor, né, e esse fornecedor, ele teria que ter o quê? Um endereço também. Aí eu já iria usar essa classe aqui endereço, sem precisar repetir lá dentro CEP e complemento, tá bom? Aqui tá simples, pessoal, porque é um endereço que eu botei bem simples, mas poderia ter rua, complemento, bairro, cidade, sei lá, muitas coisas, estado, anyway, poderia ter várias coisas aqui. Então aqui você já conhece essas anotações, então vamos agora entrar em cliente. Em cliente que é a mesma coisa, né, então eu vou vir até aqui em restaurante, vou copiar isso daqui, né, vocês já sabem o porquê, né, nem vou explicar mais. Tá bom? Então, ó, coloquei aqui essas anotações. O ID que a gente precisa ter. A forma que vai gerar esse ID, né? Tô Alt, Enter, tá? Tô só importando. Ó, e aqui também, ó, dentro de endereço, eu estou utilizando o Embedded, que eu estou embedando a classe endereço dentro de cliente. E quando eu venho aqui em endereço, eu vou usar a notação Embeddable, que é para dizer que essa classe, ela vai servir para ser embedada, tá? Então, isso é bem curioso, ó. Em cima da classe mesmo endereço, eu vou usar embeddable. E quando eu utilizar essa classe dentro, cadê? De outra classe, eu vou utilizar a anotação embedded, tá bom? Então, é dessa forma que nós estamos comunicando aqui para nossa aplicação o que nós estamos querendo fazer. Falta o quê? Falta item, né? Item, falta item aqui ainda. Item também vai ser a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui em cliente, vou copiar aqui as mesmas anotações aqui e vou vir aqui em item, ó, vou vir aqui, colar. O ID também, né, gente, a gente vai, cadê, ó, Alt, Enter. Tô fazendo aqui as importações, vou explicar esse one-to-one aqui. O JSON ignore, já expliquei para vocês, né, que é porque às vezes acontece alguns errinhos, né, na hora de serialização, então eu quero ignorar, igual aqui, ó, o ignore properties. Vamos falar aqui do relacionamento, né, então, ó, dentro da tabela item, né, vou ter uma tabela item, essa tabela item, pessoal, ela vai se relacionar com duas tabelas. Vai se relacionar com a tabela de produto, né, porque um item,
Cada item vai ter um produto ali para representar aquele item. E esse item, ele também vai ter uma sacola correspondente, né? Então, para me ter o item, eu tenho que ter uma sacola, né? Então, notem que elas estão se relacionando aí, essas tabelas, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dizer o quê? Que um produto, one produto, só pode ter o quê? Um item, né? Então, um item só tem um produto, tá? Ó, então eu venho aqui e vou importar aqui, né, esse relacionamento. Inclusive, pessoal, futuramente vocês estudem, tá? Relacionamento de entidades. Isso aqui é muito importante. Tem one-to-many, one-to-one, many-to-many, many-to-one. Tem várias anotações. One-to-many, tem várias. E aqui de sacola a mesma coisa, né? Então aqui, ó, uma sacola, ó, one sacola, tem o quê? Tem vários itens. Porque dentro de uma sacola eu tenho vários itens, não é isso? Então, ó, eu vou importar aqui essa anotação. Então, ó, tudo certinho. E por último, não menos importante, né, nós vamos ver aqui o relacionamento da nossa classe produto, né? Então, ó, mesma coisa, eu vim aqui, vou copiar tudo aqui. Produto, né? Vou colar aqui. Aqui em produto, o que eu vou fazer? Eu vou importar. Vou importar mais. Vou importar. Aqui, ó. Importar. E vou importar, né? Então, aqui na classe produto, a mesma coisa, pessoal. A classe produto, um produto ele tem que estar vinculado a um restaurante, né? Então, para ter um produto, tem que ter um restaurante. Aí, a gente tem aqui, ó, um restaurante. E esse restaurante, pessoal, um restaurante, ó, one restaurante tem o quê? Tem many produtos, né? Um restaurante tem vários produtos, tá? Então, estamos indicando isso aqui através dessa anotação. E também tem outra anotação aqui, que é a anotação nova, né? Que é a build default. Builder default. Porque quando nós estamos utilizando aqui, ó, essa anotação builder, ele já vai criar aqui várias, aqui, ó, o getter, o setters e o construtor aqui, não é isso? Então, cadê? Tô em produto. E o construtor aqui. Então, ó, se eu tirar esse builder default daqui, ele vai aparecer um warningzinho. Vai dizer, não, se eu tirar aqui, porque como eu tô colocando aqui, ó, que o disponível sempre vai iniciar como true, eu tenho que dizer aqui, porque eu tô utilizando essa anotação builder, que esse true aqui é default, tá bom? Então, sempre que eu criar um produto, eu vou deixar já setado que esse produto ele já tá disponível, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui temos... faltou só aqui, só do forma de pagamento, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha. É isso, o forma de pagamento, pessoal, ele é um enum, tá? Um enum, ele é uma classe, não deixa de ser uma classe também. O enum, ela é uma classe que ela tem valores fixos, né? Então, quando nós estamos trabalhando com forma de pagamento, aqui na nossa aplicação, só tem duas formas de pagamento. Ou é dinheiro ou é maquineta, tá? Poderia ter outras formas de pagamento, poderia ter uma API conectada com essa API, que é responsável só pelo pagamento, né? Seria bem legal. Aí a gente pode fazer isso no futuro, né? No microserviço só de pagamento. Já seria um outro domínio, etc. Mas, aqui, pessoal, vamos ver quanto tempo aqui a gente já deu aqui. Já temos quase 2 horas, né? Passamos aqui um pouquinho mais de 2 horas. Mas só para finalizar, pessoal, para vocês verem aqui as nossas classes sendo criadas, né, lá no banco de dados, né, as nossas tabelas, vamos dar uma continuidade aqui bem rapidinho. Vamos rodar aqui a nossa aplicação para a gente ver o que é que vai acontecer. Ó, a gente vem aqui, ó, Sacola API Application, né, então eu vou rodar ela aqui. Bom, a gente escreveu aqui várias classes, né, espero que não dê nenhum erro. Ó, aqui no console tá mostrando várias informações, lembra? Ó, quando a gente vem aqui em application.yaml, a gente deu algumas informações. Falou aqui, ó, show SQL true. Então, ele vai mostrar, ó, aqui, deixa eu ver aqui, ó, uma importante. Ó, que ele criou, cadê aqui, ó? Ele criou a tabela de cliente, ele criou a tabela de item, ele criou a tabela de produto, ele criou a tabela de restaurante, né? Criou aqui o relacionamento entre a tabela restaurante, né? E o cardápio, né? Porque o cardápio tem alguns produtos. Criou a tabela sacola, enfim. Mas ele criou onde? Vamos ver onde foi que ele criou? Ó, a gente vai vir aqui. H2 console, né? Então, vou até apagar aqui, ó. Aqui ele vai pedir para me conectar de novo. Quando eu venho aqui, connect. Ó, aqui ele já criou as nossas tabelas. Ó, ele criou aqui a tabela cliente,
Então, quando eu clico aqui na tabela cliente, run, ele diz o quê? Que um cliente ele tem que ter o quê? No cadastro de um cliente, ele tem que ter o nome desse cliente, o complemento, né, que é o complemento do endereço e o ID, né? Aí você vem aqui, Cami, mas quando tu criou o cliente, cadê o cliente aqui, ó? O cliente, ele só tem o ID, o nome e o endereço. Então, como é que aqui tem o ID, o nome, CEP e complemento? Porque lembra, pessoal, que o endereço, ele foi embedado. Aqui, ó, endereço, ó, embedded. E o endereço, cadê ele? É um embeddable. Então, ó, como eu estou embedando o endereço para dentro de cliente, quando eu vou ver aqui a tabela, ó, vai estar aqui, tá bom? Então, vamos ver as outras também. Ó, aqui, eita, aqui tem que apagar cliente, né? O item, também, ó, o item, ele tem o ID desse item, a quantidade, o produto, né, relacionado a esse item e a sacola referente também aqui a esse item. Ó, vou pegar aqui. Produto. A mesma coisa, tem um ID, tem se esse produto está disponível ou não, o nome desse produto, o valor unitário e o restaurante, que tá vinculado aqui a esse produto. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Ó, se eu vir aqui, ó, em Clear, para poder apagar, em Clear, sei lá, sacola. E Run, sacola tem o quê? Tem o ID da sacola, a forma de pagamento, se a sacola está fechada ou não, o valor total dessa sacola e o cliente, né? O cliente referente aqui dessa sacola. Aí você pode perguntar assim, Cami, mas aqui no nosso banco de dados, por exemplo, o sacola, cadê o sacola? O sacola, a gente tem aqui uma lista de itens. E quando a gente vem aqui no banco de dados, a gente não tá vendo o item dessa sacola, né? Cadê aqui, ó? Cadê os itens dessa sacola? Então, pessoal, a gente cria automaticamente aqui uma nova tabela. Vou ter que apagar aqui, né? Ó, clica aqui, Run. Uma nova tabela chamada sacola underline itens. Ela é criada automaticamente, tá? Então, quando é criada, ó, essa tabela, ela é uma tabela de relacionamento, né? Então, ela vai relacionar o ID da sacola com os itens, tá? Referente dessa sacola, tá bom? Mas aqui, pessoal, também tem outra também, ó, o restaurante e o cardápio, né? Porque o cardápio é o quê? É uma relação entre restaurante e produtos, né? Então, ó, quando a gente vem aqui, ó, restaurante e cardápio, ó, Run é o ID do restaurante, aqui tá o ID do cardápio, mas é o ID do produto, tá bom? Porque por default ele colocou aqui o nome cardápio por conta do... Cadê? Deixa eu ver aqui. Restaurante. Ó, por conta do cardápio aqui. Mas deixa eu colocar aqui, por exemplo, produto. Produtos. Vou colocar com S, tá? Pra vocês verem aqui. Ó, e se eu rodar de novo aqui a aplicação, ele vai criar de novo aqui a tabela, tal. Ó, então, tá vendo? A minha aplicação, ela tá startada. Então, quando eu venho aqui e venho um run, ele vai mandar me conectar de novo, né? Porque eu atualizei aqui. Quando eu vou conectar, ó, ele vai criar aqui, ó, uma tabela de restaurante e de produtos, né? Porque cada restaurante vai ter vários produtos, tá bom? Por isso que o nome tá produto. Mas eu vou botar cardápio de novo, tá bom? Cardápio. Pelo horário. Bom, pessoal, não queria me delongar muito, né? Mas só pra gente poder aqui finalizar, eu queria falar só duas coisinhas aqui com vocês. A primeira é que, por exemplo, toda vez que nós fazemos aqui o run, ó, o run, sei lá, vou limpar aqui. Cliente, run, não tem nenhum cliente ainda salvo no nosso banco de dados. E como que a gente vai querer sempre estar testando, né? E o domínio da nossa aplicação não é de criar cliente, não é de alterar cliente. É de o quê? De trabalhar com a sacola, né? Isso com o carrinho de compras. Então, eu preparei aqui um arquivo chamado DataSQL. E esse arquivo já vai ter algumas informações para você poder persistir aí no banco de dados toda vez que a gente poder fazer a atualização. Vê só que interessante. Ó, eu vou copiar, ele tá aqui. Como é que eu faço ele? Eu venho aqui, ó. Application.yaml. Aqui? Não, aqui, ó. No resource. Alt insert. Eu vou criar aqui um file, tá? É um file que a gente tá criando aqui, tá? E vamos chamar de data.sql. Precisa ser desse jeito, data.sql, senão a nossa aplicação não lê esse arquivo, tá? Ctrl V, eu vou disponibilizar para vocês copiarem também, tá? Sem problema. E
O que significa que esse arquivo, ó, sempre que eu rodar nossa aplicação, vai ser chumbado, vai ser colocado no nosso banco de dados o quê? Vai criar, vai inserir dentro da minha tabela de restaurante o quê? Um restaurante com ID 1, esse vai ser o CEP, o complemento vai ser complemento, endereço do restaurante 1 e o nome vai ser restaurante 1, tá? Ó, ID, CEP, complemento e nome. Também fiz com o cliente, fiz alguns produtos e criei uma sacola, tá? Esses dados aqui que eu fiz são dados para a gente poder fazer testes, tá bom? Porque, por exemplo, quando você está dentro do aplicativo do iFood, né? Vamos supor, a gente está aqui no aplicativo do iFood. Você está ali procurando, né? Navegando, brincando ali com com a sua aplicação. Pode fazer isso até agora, tá? Quando você está entrando, o que é que tem? Os restaurantes já estão todos aqui, né? O cliente já é você, então você já tem um cliente. Os produtos já estão dentro do restaurante e a sacola, pessoal, ela já está criada. Você não sabe, mas ela já está criada, porque quando você clica em inserir itens na sacola, você não clica assim em criar sacola, fazer uma nova sacola. Você clica em o quê? Você clica em itens. E quando você cria o item, automaticamente você já cria uma sacola. Sacou? Na arquitetura das funcionalidades aqui do aplicativo do iFood, eu tenho certeza que vocês já vão olhar com outro pensamento. Então foi isso que eu fiz aqui. Eu já deixei a nossa aplicação preparada. Já deixei 2 restaurantes criados. Deixei um cliente criado, que vai ser... Você pode colocar seu nome aqui. Deixei alguns produtos criados com alguns valores. E deixei uma sacola criada, tá bom? O que acontece? Esse aqui, ID disponível, nome, valor unitário, restaurante ID, tá aqui, ó. Cadê? Esse aqui é do produto, por exemplo. Produto, ID, nome, valor unitário, tá disponível e o restaurante, tá bom? Então, quando vocês forem criar aí para vocês essa tabela, então você pode assim, Cami, mas como é que eu escrevo aqui esses nomes? Esses nomes aqui, pessoal, tem que ser igual do banco de dados, ó. Se eu vir aqui em cliente, por exemplo, cliente, ó, tem ID, CEP, complemento e nome. Vou até minimizar aqui, ó. Cliente tem o quê? Cliente, ID, CEP, complemento e nome. Então, ó, se eu vier aqui também, cadê aqui? Vou limpar, né? Sacola, sacola aqui. Tem o quê? Tem o ID, a forma de pagamento, se está fechado ou não, o valor total da sacola e o ID do cliente, né? Então, aqui, ó, ID, eu botei 1, forma de pagamento, coloquei 0, porque vocês vão ver que como aqui tá no menu, ó, tá esqueci de mostrar para vocês. Bota o mouse aqui em cima. O dinheiro, ele é 0, ó. O dinheiro, ele é 0. E quando vem o maquineta aqui, ó, o maquineta tem um valor de 1. Se eu colocasse aqui, por exemplo, cheque. Por exemplo, cheque, né? Para quem não sabe, cheque é uma forma de pagamento, tá, gente? Você bota aqui o mouse em cima, ó. Tá 2. E assim, se eu colocar também boleto, ó, 3. E assim vai, tá? Começa do 0. 0, 1, 2, 3. Então, é só essas duas aqui pra gente. Aí, pessoal, tá. Aí aqui, cadê meu DataSQL? Eu coloquei aqui que a forma de pagamento, por default, sempre que eu criar uma sacola, vai estar lá setado que a forma de pagamento é dinheiro, mas quando o cliente for fechar a sacola, ela pode trocar, tá? Escolher maquineta. Fechada false, então quando a gente cria uma sacola, ela tem que estar aberta, né? Ela não pode estar fechada, porque como é que vai criar uma sacola já fechada? O valor total é 0, porque quando a gente cria uma sacola, o valor total da sacola tá 0. E o ID do cliente dessa sacola, eu coloquei o ID 1, porque vamos dizer que se você está dentro da sua sacola, você está dentro do aplicativo, né, do iFood, o sistema ele já tem o ID, o seu ID do cliente. Então, vamos dizer que o ID é 1. Tá? Que o ID é 1. Aí, quando você for escolher o restaurante, você tem que escolher aqui, ó, através dos IDs, né, do restaurante, né, para criar o produto, por exemplo, ó. Eu criei um produto 1, tá disponível, eu coloquei o nome do produto, o valor unitário dele, disse que o restaurante, esse produto é do restaurante de ID 1. Criei outro produto aqui, disse que o produto tem um ID 2, mas o produto, ó, o restaurante ID, o ID desse restaurante, no caso esse produto, ele está dentro do cardápio do restaurante de ID 1, desse primeiro restaurante aqui. E criei um outro só para teste, tá?
com o ID 3, né? Esses IDs aqui, pessoal, é o ID do produto. E esses IDs aqui, ó, é o ID do restaurante, tá? Então, ó, restaurante de ID 2 só tem um produto. O nome é produto 3. Eu que criei, tá? Mas por que isso, Cami? Ó, vamos atualizar aqui nossa aplicação. Vamos rodar. Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer uma mágica aqui, agora. Ó, aí a gente vai vir aqui em... como é que eu faço aqui, Jesus? Ah, aqui. Vou expandir aqui, ó. Quando eu vim aqui em Run, ele vai desconectar, porque eu atualizei a aplicação, então ele desconecta. Então, quando eu vim aqui em Connect, tá aqui nossas tabelas. E quando eu vim aqui em Cliente, ó, Run, ele vai salvar o meu cliente no banco de dados, tá bom? Então, ó, eu tenho um cliente organizado dentro de uma tabela. Tenho esse cliente 1 aqui. Eu vou fazer assim, então eu vou colocar outro cliente para vocês verem. Ó, eu vou copiar essa linha aqui e vou colar, tá? Aqui, pessoal, tem que ser uma vírgula, tá? Vou colocar aqui, ó, cliente 2, tem que mudar o ID, tá? Tem que ser o ID 2. Vou botar o CEP, eu posso colocar o mesmo, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, tá? Endereço Camila. Então, quando eu vou colocar string, textos, eu tenho que colocar em aspas simples. E aqui, ó, aqui vou colocar assim. E vou dizer aqui que o nome vai ser o meu nome, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Nome Cami, tá? Ó, tem que ser aspas simples. Ó, quando eu rodo aqui minha aplicação, vou até rodar aqui para vocês verem. Ó, aí se eu vim aqui no banco de dados, ó, run de novo, ele vai desconectar, porque eu rodei de novo. Quando eu conecto, ó, cliente, run, ó, vai ter outro cliente aqui. O cliente default que a gente colocou e o novo cliente, endereço Camila, o nome e tal. Então, o que isso quer dizer? Que na nossa aplicação, eu tô com o meu aplicativo do iFood aqui na minha mão, tá? Então, quando eu tô fazendo ali o cadastro, coloquei meu nome, coloquei meu endereço, coloquei meu CPF, coloquei lá. Quando eu boto em concluir cadastro, aqueles dados todos que estão no meu front-end, eu vou pegar esses dados, né, de acordo aqui com a minha API, e vou colocar aqui dentro do banco de dados. Aí vai salvar aqui dentro. Então, esses dados aqui, eles vão estar o quê? Persistidos. O dado, ele está salvo. Então, se eu, como cliente, sair do aplicativo, fechar tudo e voltar, meu cadastro, ele vai estar salvo. Isso funciona com cadastro, funciona com a sacola, né? Então, lógico, mas a sacola, se você não concluir a sacola, você sair e voltar, a sacola, ela apaga, né? Isso funciona também com restaurante, quando o restaurante for fazer o cadastro, quando for cadastrar produto, essas coisas, tá bom? Então, para não ficar feiozinho isso aqui, eu vou apagar, tá? Eu vou apagar aqui, eu vou apagar essa linha aqui, tá? Lembrando aqui, ó, prestem bem atenção no padrão da escrita, tá, pessoal? Que se você escrever alguma coisa aqui diferente, vai ficar dando erro, tá bom? Esse arquivo aqui realmente é só para você poder ter alguns dados para a gente poder fazer testes, ok? Deixa eu ver aqui o tempo. Tá, vou falar só mais um pouquinho aqui. Pra na próxima aula a gente ficar com menos coisa para poder realmente focar na lógica do negócio. Beleza. Só que aqui, pessoal, notem que a gente tá, como eu posso falar, ainda fazendo muito assim, coisas chumbado, né? Tô chumbando esses valores aqui e tal. Mas se na minha aplicação, né, dentro aqui da minha aplicação, eu quero ter o contato com o banco de dados, vocês lembram lá na arquitetura que eu mostrei para vocês na aula de, acho que foi na aula de hoje, né? Só tenho esse slide aqui fácil. Ó. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Veja. Eu tenho aqui a arquitetura da minha aplicação. Ó, eu tenho o repository, né? Eu tenho o model que a gente fez agora, mas aqui não tá representado. A gente fez o model. E a gente também tem aqui, ó, o repository. Porque o repository é quem vai o quê? Se conectar com o banco de dados. Eita. É o repository que a gente vai se conectar com o banco de dados. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos criar agora as classes repositories para poder criar a nossa conexão com o banco de dados, tá? Que vai ser a camada de persistência. Vamos fazer isso aqui bem rapidinho por conta do tempo, que amanhã a gente dá uma continuidade, tá? Também para não ficar muito cansativo, porque eu sei que é muita coisa. Então, ó, aqui dentro de mi.dio.sacola, alt insert, vamos criar um package chamado repository. Eita, coloquei errado aqui. Shift F6, tá? Para poder consertar. Repository. Quando nós fazemos esse repository aqui,
Eu vou fechar tudo. Vou fechar aqui, ó. Close all tabs. Aqui. Pra ficar melhor. Dentro desse repository, eu vou colocar o quê? Classes, que são as classes que vão se conectar com o banco de dados, tá bom? Então, ó, vou fazer bem rapidinho. Alt Insert. Só que essas classes, pessoal, não são classes simples. São interfaces. Ok? Em vez de ser class, é uma class que é uma interface. E vamos chamar o quê? De sacola repository. Para que essa sacola repository, quando eu quero me conectar com a minha tabela de sacola. Vamos fazer outra aqui. Qual outra? Restaurante repository. Quando eu quero me conectar com o restaurante. Uma tabela de restaurante, né? Java class. Ah, botei class, né? Class não, tá? É interface. Interface, tá? Ele muda automaticamente aqui. Alt Insert. Java class, né? Interface. Sacola, aqui, ó. Client repository. É o nome, tá? Um nomezinho padrão. Alt Insert Java class. Que mais aqui? Eu fiz sacola. Item. Item repository. É uma interface. Que mais? Produto. Produto repository. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando alguma? Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Só o endereço, né? Que não é uma tabela, porque o endereço é um embeddable. E forma de pagamento também não é uma tabela. Só o que é tabela, pessoal, é o que é anotado com @entity, tá? Essa anotação @entity é quem cria aquela tabela lá no banco de dados. Então, eu vou fechar tudo. Close all tabs. Então, beleza. Vou model tá aqui. Model tá aqui. E aqui no repository que tem as classes, né? No caso aqui as interfaces que vão se conectar lá com o banco de dados, tá bom? Então, para a gente poder dizer que, vou começar aqui com sacola repository, que essa classe aqui vai ser a classe que vai se conectar lá com o banco de dados, a gente vai utilizar uma anotação, lembra? Quem trabalha com anotação? @repository, ok? Então, essa aqui é uma interface que se conecta com o banco de dados. Porém, como nós estamos trabalhando com o JPA, tem uma interface também que tem vários métodos prontos. O método de salvar lá no banco de dados, o método de recuperar um dado do banco de dados, o método de excluir, né? Excluir um objeto no banco de dados, o método de... Enfim, tem vários métodos, tá? Já prontinho pra gente. Então, a gente vai estender essa interface. Então, quando nós estamos fazendo essa extensão de interfaces, a gente está trabalhando com polimorfismo, tá? Lembra que os pilares da orientação a objetos é o quê? Abstração... Não, abstração é a base, né? Herança, polimorfismo, composição, lembra? Herança, polimorfismo, composição e encapsulamento, né? Então, ó, sem querer, querendo, a gente já aprendeu. Aprendemos o quê? O que é composição? É quando a gente pega uma classe e coloca dentro da outra. Estamos compondo as classes. Quando nós estamos trabalhando com encapsulamento, como é que a gente faz? A gente está fazendo aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando a gente cria nossa classe, por exemplo, nossos métodos como private, e tem os métodos acessórios, getters e setters. Então, a gente está o quê? Encapsulando aqui os nossos atributos. Então, já sabemos o que é encapsulamento. Composição, herança. Vamos ver aqui a herança aqui agora no próximo passo. E o polimorfismo, por exemplo, ó, aqui, porque essa interface aqui, ó, cadê? Aqui, sacola repository. Essa interface sacola repository, ela vai ser o quê? Ela vai herdar, tá? Não é que ela vai herdar, ela vai se comportar como uma outra interface através do polimorfismo. Veja só. Ó, essa sacola repository, eu vou utilizar a palavrinha reservada, tá? Extends de quem? Da interface JPA repository. Aí essa JPA repository, ó, vem do spring.framework.data.jpa que a gente colocou lá no Gradle, repository. Aí eu venho aqui, ó, e coloco esses símbolozinhos aqui, que é o generics, e ele até me fala, ó, Ctrl P, ele diz, qual é o objeto dessa sacola? É o sacola. E qual é o tipo do ID do sacola? Lembra? Que é um long. Então, aqui eu tenho que importar, né?
Beleza, então quando eu faço isso, pessoal, olha, e vou entrar aqui, ó, Ctrl e clica no JPA Repository, ó, JPA Repository, eu venho aqui em Page Insert Repository, eu tenho aqui essa classezinha aqui, ó, veja que eu tô entrando uma dentro da outra, então cada classe dessa tem um conjunto de métodos que a gente vai poder utilizar. E eu venho aqui no CRUD Repository. Aí vê que interessante, eu tenho o método de salvar, eu tenho o método de encontrar por ID, eu tenho o método de encontrar todos, de pegar tudo que tem dentro do banco de dados e mostrar, eu tenho count, deletar por ID, eu tenho várias funcionalidades aqui, tá bom? Então, por isso que a gente utilizou o JPA Repository. Cadê? Aqui. Close all other tabs. Então, a gente vai fazer isso agora com os outros. Então, vamos treinar, né? É bom que a gente treina. Ó, Restaurante Repository. Tá, interface, tá. Agora, ficou esquisito isso aqui, não foi? Deixa eu ver aqui. Ficou esquisito, mas bora lá. Esse Restaurante Repository aqui, eu tenho que dizer que ele é um repository, né, através da anotação. E eu vou pegar esse repository e vou estender, extends, de uma outra interface chamada JPA Repository e vou dizer qual é o tipo de classe que eu quero ter acesso lá no meu banco de dados. É o restaurante. E qual é o tipo do ID do restaurante? É um long. Vamos fazer com produto a mesma coisa. Repository, que vai extends de JPA Repository. Que vai ser o quê? Produto e long, né? Que também é um long. Item, a mesma coisa. Item, eu ia copiar, mas vai dar errado. Melhor eu escrever repository, R maiúsculo, repository, que vai o quê? Que vai extends de quem? De JPA Repository, do tipo que? Item, tá? Eu quero acessar a tabela lá de item. E o ID, que é a primary key, é um long. E para finalizar aqui, cliente, a mesma coisa. Eu vou anotar como repository para dizer para o Spring que isso aqui é um repository, que vai ter acesso lá ao banco de dados. Que vai estender da classe o quê? Da interface JPA Repository. Cliente. E o tipo da primary key é um long, tá bom? Então, pessoal, só de eu ter estendido essas minhas interfaces do JPA Repository, a gente tem vários métodos, tá? Para poder fazer acesso lá no banco de dados. Vai ser bem interessante isso aqui na prática, tá bom? Horário... Tô estourando aqui o horário. Então, pessoal, a gente já deixou aqui a nossa aplicação bem adiantada, tá bom? A gente ainda não chegou na lógica do negócio mesmo, né? A gente tá trabalhando aqui apenas em organizar a arquitetura aqui do nosso projetinho, né? Aqui as classes, os pacotes. Vou fazer o seguinte, vou parar por aqui, tá? Pra não ficar muito cansativo. Mas ainda Então, ó, também tem um detalhe, tá? Aqui eu utilizei essa anotação essa anotação repository, mas se eu não quisesse utilizar ela, como eu estou estendendo de JPA Repository, o Spring já entende que isso daqui é para ter acesso no banco de dados, tá? Mas vamos deixar, tá bom? Eu gosto de deixar. Então vamos rodar aqui a nossa aplicação de novo. Detalhe, sempre que você for alterando aqui a sua aplicação, você sempre rode, tá? Sempre vem aqui, ó, para atualizar, para ver se tá apresentando algum erro, tá bom? Então, como é que eu faço aqui? Vamos vir aqui no banco de dados pra gente ver se alterou alguma coisa. Ó, então ele vai pedir pra me conectar de novo. E, ó, cliente... Não, ó, tudo certinho, tá vendo, ó? A sacola, né? Tem a sacola aqui. Não, isso aqui não. Isso aqui é o relacionamento, né? Vamos ver aqui a sacola. Tá aqui, né? Tem a nossa sacola. Tem tudo certinho aqui, ó. O restaurante que a gente criou. Tem que tirar isso aqui. Tendo os restaurantes, etc. Então tá bom. Então nosso banco de dados tem informações, tá bom? Nosso banco de dados. E pessoal, para finalizar aqui, então a aplicação a gente vai parar aqui. Na próxima aula a gente vai conhecer a parte do... Cadê? Eu vou te mostrar aqui. A gente vai conhecer a parte do service e a parte do controller, tá? Aqui é que a coisa vai ficar boa.
tá bom? Aqui vai ser a lógica, de fato, de incluir itens, de fechar sacola, ver sacola, que a gente vai fazer aqui na parte do service. E aqui no controller, lembra que vai ser a camada para a gente mostrar os endpoints, né? Quais são as URLs, colocar os métodos HTTP, né? Esses métodos aqui, ó, de get, de post, de put, de delete. Vamos fazer isso aqui amanhã, tá bom? Para não ficar mais cansativo para vocês. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui nesse nosso resuminho, né, que eu preparei para vocês, tá bom? Então, ó, F11. Então, como tarefinha também de casa, né, se der tempo, eu peço para que vocês leiam aqui esse arquivo. Eu expliquei aqui bem resumidamente o que é uma API, né, que é isso que nós estamos criando aqui. Falei aqui, ó, o que é uma REST API, o que é o JSON, né, o que é o HTTP. Falei um pouquinho aqui sobre banco de dados relacional. Tá? Falei aqui um pouquinho sobre o Spring Boot, coloquei aqui alguns textinhos, né, sobre o Spring Boot. E aqui eu falei também sobre o Swagger UI e o Postman. Também coloquei aqui alguns textinhos, tá, pessoal? Então, recomendo que vocês leiam, para vocês ficarem aí bem atualizados aqui na nossa arquitetura, né, no nosso projeto, nas ferramentas que nós estamos utilizando aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sei que o dia de hoje foi bem puxado, né? Mas vocês vão ver que à medida que a gente vai sempre repetindo, vai fazendo, vai criando, o padrão é esse. Se você em algum outro momento precisar de criar uma API, vai ser praticamente desse jeito que eu tô criando aqui. Então você assistindo com bastante carinho aqui essas aulas, você vai aproveitar bastante. Ok, pessoal? Então é isso. Até amanhã.